né, de formação, e por poder especialmente aproximar os professores do grupo de vocês, e também compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos vivido aqui nos grupos de formação, aprender um pouquinho com vocês, com o professor Rodolfo, que é o nosso professor convidado hoje, que carinhosamente aceitou o convite para falar um pouquinho conosco. Nós também temos a professora convidada, a professora Lilian, que nos próximos encontros também vai dialogar um pouquinho com a gente, junto com o seu grupo de pesquisa. Então, nós agradecemos muito a todos, aos colegas do grupo de pesquisa, aos amigos, aos professores dos NREs de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Cascavel. Agradecemos ao apoio, né, dos técnicos dos núcleos também, que nos permitiram esse diálogo com os professores da região, e aos professores da região, como estamos felizes de tê-los conosco. Então, agradecemos muito, esperamos que a tarde seja maravilhosa, né, para todos. Nós vamos iniciar com a fala do professor Tiago, tá? Professor Tiago Kliber, que é o coordenador da formação de todos esses grupos aí, nós temos trabalhado junto. Então, eu vou pedir para o professor conversar um pouquinho com vocês para iniciar, tá bom? Fica à vontade, professor Tiago. Uma boa tarde, então, para todos, para todas. É uma satisfação nós chegarmos aqui depois de 5 anos de trabalho bastante duro, mas muito frutuoso, e podemos chegar nesse momento a comemorar 5 anos da formação de professores em modelagem. Talvez seja a formação mais duradoura de professores da educação básica em modelagem no país, e eu não poderia deixar de agradecer, né, as pessoas que tiveram à frente da formação, sem as quais isso não aconteceria, que é a Gabriele, a Eliane, a Carla, o Márcio ajudou bastante lá no começo também, e os demais membros do grupo de pesquisa. Agora a gente já tem um nome, chama o grupo de pesquisa Formem, né, formação de professores de modelagem na educação matemática, mas principalmente aos professores que aceitaram o desafio de dialogar sobre modelagem matemática com os seus colegas nas escolas. Sem convite, sem o qual não seria possível chegar nesse momento. Eu quero ser rápido, porque a Gabriele me deu só 5 minutos, então eu vou trabalhar só com 5 minutos. Imagina, olha só, gente, não, fica à vontade, professor. Estamos ouvindo quanto para falar, é um prazer. E eu quero falar 6 coisas bem rapidamente, né, nesses 5 minutos. Quando a gente começou o trabalho, eu lembro que eu disse assim para o grupo, que era constituído então pela Carla, a Gabriele, Eliane e Márcio, começando suas dissertações, a Carla já tinha terminado, e eu disse o seguinte: olha, o importante é a formação. Silvio também, né, professor? Oi? Silvio também? Ah, e o Silvio também. Desculpe, Silvio. E eu lembro do rostinho deles, né? E eu disse assim, olha, importante é a formação, a dissertação a gente dá um jeito, né? Lembro do olho deles desse tamanho, assim, pensando, e agora, né? O que a gente vai fazer? Porque tinha em mente uma coisa muito clara: nós precisamos avançar do ponto de vista da prática de modelagem, né? Para aí sim, nas escolas, para aí sim avançar com questões de pesquisa futuramente, se fosse o caso, né? E graças aos nossos esforços e ao bom Deus, tudo assim caminhou muito bem. Foi um grande desafio para eles, né? Mas também foi um desafio para os professores lá no começo. Eu sou um coadjuvante nessa história, né? Os protagonistas são os professores que estão na escola, os formadores, e os professores da educação básica, da rede nas suas escolas. Então, assim, eu sou um mero coadjuvante, sou quase que né, fico trabalhando aí distante. Não que a gente esteja distante da formação, mas os professores é que fazem tudo isso acontecer. Então, parabéns aos professores por esses 5 anos também. Uma coisa que é muito importante, que eu quero destacar, que é uma ideia que não é nova, mas que é, vamos dizer assim, inovadora, porque ainda não é uma realidade na escola brasileira, é o fato de a formação ocorrer na escola, né? Acho que esse é um dos grandes
diferenciais daquilo que a gente tem feito. Não é uma ideia nova, mas uma ideia que quase não foi implementada ou colocada em prática. Então, por isso também parabenizo os colegas pela coragem de aceitar o desafio de tornar a formação, e neste caso a formação em modelagem, parte integrante da organização escolar. Os empecilhos, as dificuldades são muitas, mas eu tenho certeza que os frutos e os resultados superam todas essas dificuldades, né? E esse evento é um evento para e destes professores. Não é um evento no qual nós vamos... o Rodolfo acho que vai me entender bem ao dizer isso, né? Não é um evento para os nossos professores palestrantes convidados, ainda que, obviamente, eles estejam aqui, né? E são muito queridos e respeitados por nós, mas o evento é dos professores. Eu acho que essa ideia é muito importante de ser mantida, e nada mais, vamos dizer assim, emblemático para mim do que tá o Rodolfo começando, né? Em novembro faz 15 anos que eu conheço o Rodolfo. Nós nos encontramos numa rodoviária e depois no aeroporto em Feira de Santana. Ele perguntou se o professor Dionísio era padre e eu era o seminarista. Né? De lá para cá, a gente estreitou laços profissionais, posteriormente a gente se aproximou também. O Rodolfo é um amigo meu e alguém que eu respeito muito pelo trabalho, pela postura e por tudo que tem contribuído com a comunidade de modelagem, né? Assim como a Lilian também, a gente vai ter um momento oportuno para falar com ela. E vejam, encerrando, digo o seguinte, como que o ser humano, quando ele é colocado numa situação, vamos dizer, atípica, muitas vezes restritiva, ele é capaz de avançar e criar coisas, né? Certamente não teríamos esse evento nessas condições, se reunindo todos os grupos e outras pessoas também, e gente muito importante trabalhando e falando com a gente, né, se não fosse essa questão da pandemia. Certamente nós não teríamos pensado, ou muito provavelmente não teríamos pensado, em fazer um evento online, né? Então, deixo aqui o meu muito obrigado, e a quem organizou esse evento, que não fui eu, né, foi a Gabriela, a Eliane, o Silvio, os demais membros do grupo que estiveram à frente, parabéns. E a Gabriele é coroada hoje, porque é aniversário da Gabriele hoje, né, Gabriele? Então, hoje, no aniversário da Gabriele, ela recebe um presente, que nós podemos aqui todos juntos comemorarmos 5 anos da formação, que a Gabriele, assim como os demais, mas em especial hoje ela, que é aniversário dela, luta e acredita nessa formação. Parabéns, Gabi, um beijo, né? Que Deus continue te iluminando, te dando força, essa coragem, essa disposição que você tem. Obrigada, gente. Vocês sabem que eu amo vocês profundamente. Muito obrigada. Agora eu passo, então, a palavra, né, para o meu amigo Rodolfo. A Gabriele está fazendo a mediação, então eu imagino que ela vai fazer agora uma outra parte. Um abraço para todos, muito obrigado pela confiança, né? Saibam que nós estamos todos muito felizes. Obrigado, professor, obrigado pelo carinho, pelas palavras amorosas. Agradeço a todos, né, pelo carinho, e nós vamos passar agora a fala do professor Rodolfo. O professor Rodolfo, ele é, antes de tudo, um amigo muito querido por todos nós, então estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. O professor Rodolfo é professor da UTF-PR de Toledo, também foi professor de educação básica, né, durante bastante tempo, então a gente fica muito feliz de poder escutar as histórias do professor Rodolfo, e é sempre muito bom estar junto com ele nessas ocasiões especiais. Nós vamos passar, então, a fala do professor Rodolfo. Pedimos a todos que, se puderem, continuem com seus vídeos abertos, para que a gente possa se ver. É muito bom esse contato, a gente poder sorrir junto e dialogar pelos olhos, né? E nós pedimos apenas que vocês deixem, por enquanto, os áudios desligados. Eu não sei, professor Rodolfo, se o senhor quiser depois permitir que o pessoal fale alguma coisa durante a sua fala, o professor pode ficar à vontade, mas nós podemos combinar de, ao final da fala do professor Rodolfo, a gente abre para o nosso bate-papo, tá bom?
certo? Então, agradeço a todos pelo carinho e que tenhamos, assim, uma tarde maravilhosa. Professor Rodolfo, seja bem-vindo, somos todos ouvidos, viu? Obrigada. Obrigado, gente, eu que agradeço. Gabi, antes de tudo, uma questão de ordem, assim, se as pessoas, eu não vou ficar atento ao chat, porque eu sou péssimo de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas se você puder me ajudar com isso, se tiver perguntas, vocês já podem ir colocando, a gente vai conversando na hora. Se quiserem falar, eu gostaria de falar, escreve ali, eu posso falar uma coisa? E aí a gente pode ir parando, talvez seja mais interessante do que só ao final. De todo modo, é lógico, terminando a gente conversa também. Porque às vezes a gente deixa passar o fio da meada, né? E às vezes é interessante já falar no momento. Olha, eu queria dizer, antes de tudo, que eu estou extremamente feliz, nervoso também, porque é a segunda vez que eu participo de uma sala com tanta gente, numa live como essa. Eu não tenho uma facilidade para lidar com isso ainda. Eu arrumei uma segunda tela aqui do meu lado para eu poder, ao projetar alguns slides, não deixar de vê-los, porque é péssimo deixar de ver as pessoas com quem a gente está falando, né, e olhar só para uma tela fria ali com alguma coisa escrita. Então, a gente vai se virando aqui. Mas eu fiquei extremamente feliz por conta disso, né? A minha amizade com o professor Tiago, com o tempo, foi virando uma amizade com muitos de vocês do grupo. Então, eu tenho um carinho especial por muitos de vocês. Tanto que eu nem sei dizer se eu tenho carinho por vocês que são do grupo, ou se eu tenho carinho pelo grupo, porque eu costumo dizer que tenho carinho pelo grupo já, mesmo não conhecendo muitos de vocês, mas conhecendo aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês discutem, por meio dessas pessoas que eu tenho uma proximidade maior, né? No caso de alguns de vocês que são de Foz, eu ainda intensifiquei bastante a amizade na época do CIPEM, por conta das correrias, da organização do evento. Então, assim, eu sou uma pessoa muito abençoada por ter, na minha trajetória pessoal, conhecido pessoas que me fazem tão bem, que fazem tão bem a tantos. E vocês são essas pessoas. Obrigado mesmo pelo convite, e eu achei a ideia sensacional de vocês estarem reunidos aqui. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um de vocês poderia fazer essa fala para contar as histórias das salas de vocês, e eu iria me divertir e aprender muito também. Então, me vejam, por favor, como mais um professor que vai compartilhar algumas das suas histórias de aulas com modelagem matemática, e que tem refletido bastante sobre essas aulas. O tema do evento, assim, o fato de ser em comemoração aos 5 anos, também me fez pensar bastante sobre a minha trajetória com modelagem matemática. Então, quando a Eliane ficou lá, professor, eu preciso de um título, pelo amor de Deus, manda um título para a gente. Assim, mas, gente, o que eu vou falar para eles? São professores, assim como eu, atuam na educação básica, que é o lugar que eu me sinto mais à vontade, embora hoje eu esteja no ensino superior. Eu tenho uma fala que, às vezes, algumas pessoas se preocupam com medo de alguém ouvir e colocar em ação. Mas eu digo que quem trabalha no curso de formação de professores da licenciatura em matemática, ou qualquer licenciatura, mas eu falo do meu campo, né? Necessariamente deveria ter, obrigatoriamente, pelo menos 4 aulas em uma escola da educação básica. Então, ele estaria lá na universidade, formando, dando disciplinas para os seus alunos, trabalhando com estágio, mas ele estaria na escola não como alguém que vai acompanhando os alunos para assistir estágio, dar dica, mas para viver também os problemas daquela escola, para vestir a camisa, para conhecer os seus pares, para ter projetos em conjunto, porque eu digo para vocês, aqui em Toledo, a gente acompanha os estágios dos alunos pelo menos entre 60% e 80%. Então, toda a carga horária que eles vão para a escola, a gente vai junto. A gente some da universidade em momentos em que os alunos nossos estão em estágio e a gente fica nas escolas. E é muito curioso, porque no começo não existe nenhum contato entre a gente e os professores daquela escola, principalmente se a escola for uma escola nova. Mas como a gente passa muito tempo juntos, depois de pelo menos 1, 2 meses, a gente está praticamente amigos desses professores e discutindo a sala de aula e falando daquele aluno. Então eu vejo como é bom quando a gente se sente parte do processo. Mas eu falo isso e alguns falam, pelo amor de Deus, mais trabalho do que a gente já tem, mas eu colocaria isso na carga horária nossa para poder estar com a escola, né? Então, o chão da sala de aula, da educação básica, é o chão que eu comecei, é o chão que eu me tornei professor, é o chão para o qual eu me vi professor pela primeira vez, que eu escolhi fazer um curso de licenciatura, que eu fiz o magistério. Então, para vocês terem ideia, eu fiz magistério
fui dar aula para educação infantil e anos iniciais, trabalhei com isso por muito tempo, por conta de ter uma afinidade com música. Trabalhei com música também em escolas de educação especial, em escolas de crianças carentes dos 7 aos 14 anos, durante muito tempo, até que a matemática, por conta da minha formação, foi ocupando um espaço, e eu fui atuando no ensino fundamental e ensino médio. Então, eu me sinto um pouco à vontade, e não totalmente à vontade, para falar com vocês, porque eu passei por todos os níveis de escolaridade. Eu sei, por exemplo, que uma criança na educação infantil não consegue ficar concentrada em uma mesma atividade mais do que 15 minutos. Professores da educação infantil são guerreiros, porque é muita criança, para a cada 15 minutos você trocar de atividade. E as minhas experiências começaram na educação básica, né? E aí, conforme eu fui pensando nos 5 anos de vocês, eu fiz as contas e cheguei à conclusão de que eu estou trabalhando com modelagem há 15 anos, que foi o que o Thiago confirmou agora, ao falar do nosso encontro lá em Feira de Santana. E não é brincadeira. Eu achei, e se ninguém tivesse me falado, talvez até hoje eu tivesse dúvidas, que o professor Dionísio era padre. O Thiago não, depois eu já conheci, já vi que não tem nada a ver. Mas o professor Dionísio, pelo jeito calmo dele falar, por ser simpático com todo mundo ao extremo, ser extremamente elegante, sei lá, isso me lembrava muito, calmo no jeito de falar, me lembrava muito um padre. Então, quem conhece o professor Dionísio, essa foi a minha impressão. Aí, é lógico, o Thiago virou o seminarista acompanhando o padre. Daí eu perguntei para alguém e a pessoa tirou sarro e o Thiago ficou sabendo. E aí a gente foi se aproximando, né? Mas eu gosto de pensar que para tudo existe um motivo que talvez a gente nem entenda. Né? O Thiago veio de Guarapuava para Cascavel, eu vim de Londrina para Toledo, ficamos próximos, e aí hoje estamos cada vez mais amigos. E assim eu vejo que é também com vocês, porque esse grupo de sucesso que vocês formaram é um encontro de pessoas que, por algum motivo que a gente talvez não consiga entender, se olham, se reconhecem e trabalham juntos. Então isso continua, isso tem uma sequência. Pode ser que um ou outro, por algum período, precise sair, não possa estar mais junto, isso acontece, é a vida, mas o grupo, ele meio que já, né, tem essa força de 5 anos. Então, parabéns, em primeiro lugar, para todos vocês, e, por favor, me deem licença para abordar um pouquinho sobre modelagem matemática, que eu vejo que um dos motivos pelos quais vocês estão há tanto tempo conversando sobre, e não conversando sobre outros modos de... é porque modelagem matemática é o fazer matemática em sala de aula, né? Para mim, fazer matemática em sala de aula é você levar ou proporcionar situações de modelagem matemática para os seus alunos. E fazer matemática em sala de aula, infelizmente, poucos de nós fizemos quando éramos alunos, e muitos alunos ainda não têm oportunidade de fazer. E é por isso que muitos dos alunos nos dizem que eles não gostam de matemática, e eu costumo dizer que é impossível gostar do que não se conhece. Para dizer que não gosta, primeiro você tem que provar, você tem que conhecer. E isso que muitos alunos fazem em sala de aula não é matemática. E quando eu estou dizendo isso, eu estou falando de uma reflexão de muito tempo. Como eu disse, estou há 15 anos com modelagem. E o passo para eu procurar, não sei qual foi o passo pelo qual vocês procuraram, mas certamente a gente vai ter algum momento para se encontrar pessoalmente e trocar histórias olhando nos olhos, porque nada substitui o olhar. O fato para eu ter me incomodado era que eu estava me sentindo muito... como se tudo que eu estivesse fazendo fosse teatro. Né? Tanto que hoje, quando a gente escreve um texto ou outro, fala assim, fulano é o ator. Eu não gosto de usar a palavra ator, porque era justamente o que eu me sentia quando eu estava em sala de aula, ensinando uma matemática que nem eu sabia para que eu estava ensinando, os alunos não sabiam para que eles iam usar aquilo. E eu não estou falando de um caráter puramente utilitarista da matemática, tipo, a gente só ensina aquilo que a gente usa imediatamente. Mas a matemática, para mim, ela é um modo de ler o mundo, ela é um modo de me colocar no mundo a partir do momento em que eu leio esse mundo. Então, olhar para o mundo pela lente da matemática me permite participar desse mundo, me permite ser cidadão nesse mundo. Então, se eu não sei o que é uma raiz quadrada, para que se usa uma raiz quadrada, e quando eu vou utilizar uma raiz quadrada, por mais simples que seja,
ela não me permite participar de um mundo que é diferente do mundo da escola. E o ideal seria que o mundo da escola fosse o mundo da sociedade. Tem um colega nosso, o professor André ali da UEL, que ele tem frase na dissertação dele que eu gosto muito, que ele coloca que a modelagem transforma a sala de aula num laboratório de cidadania. Por quê? Porque os alunos, eles às vezes vêm para a escola, trabalham com algo que é específico para a escola, aprendem como sobreviver na escola, e feliz daqueles que aprendem a sobreviver na escola, porque nem todo mundo consegue, e aí que começam os gritos de desespero, de socorro. Gritos de socorro, para mim, é o que a gente chama de quando o aluno dá trabalho na sala de aula, fugiu a palavra agora, mas fugiu mesmo, todo mundo pensou, menos eu. Isso para mim é um grito de socorro, né? Isso, indisciplina, obrigado, Denise. Então, e aí o que acontece? Eu me vi forçado a pensar em alternativas para não me sentir mais fazendo algo que eu não acreditava. Eu precisava acreditar no que eu fazia. Aliado a isso, eu comecei a me candidatar para um programa de mestrado. E na ocasião, como eu tinha feito uma disciplina chamada modelagem matemática no ensino superior, eu pensei que a modelagem poderia ser o caminho. Mas, pasme, eu estava fazendo modelagem no mestrado, mas a minha aula nada tinha se modificado ainda. E aí começa a minha trajetória, e é por isso que eu chamei essa minha fala de hoje do planejamento à realização. Histórias de aulas com atividades de modelagem matemática. E aí eu vou pedir se eu posso apresentar. Posso colocar aqui do lado? Fica à vontade, professor Rodolfo. Então, vamos lá. Eu quero apresentar isso aqui. Me digam quando aparecer para vocês. Apareceu? Ótimo. Valeu. Então, por que do planejamento à realização, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas por que, na verdade, de histórias de aulas com atividades de modelagem matemática? Porque combinando com os 5 anos do grupo de formação que vocês têm, e que é lindo, né, Tiago? Não sei se você foi se emocionando conforme o povo entrando, falava assim, gente, que legal, olha só, aquela semente plantada 5 anos atrás, olha quanta gente agora participando. Eu que não participo do grupo, mas tenho um carinho especial, fiquei emocionado, então imagino vocês, de ver todo mundo entrando aqui. No caso, eu pensei em contar algumas dessas histórias. E olha só a tática que eu usei para isso. Primeiro, eu fiquei olhando para o teto por um tempão para lembrar como é que tudo começou. Né? Porque o tempo passa, a gente esquece. É aquele momento que a esposa passa perto de você e fala assim, você não vai fazer não? Fala que tem um monte de coisa para fazer e fica olhando para o teto? Não está fazendo nada? Mas é um momento que precisa olhar para o nada, pensar. Coitado, nem falou dessa vez. E aí, outro recurso que eu usei foi olhar para os meus e-mails. Então, eu peguei, porque eu tenho a mania de tudo que é atividade que eu realizo, ou quase todas, pelo menos, eu mando para mim mesmo no e-mail. É um jeito de eu arquivar para um dia. Se der pau no computador, eu teria. Hoje a gente tem os drives, as nuvens e tal, mas eu fazia isso lá atrás. E aí eu peguei aqueles e-mails lá atrás, 2004, uma coisa assim, e comecei a ver quais eram as primeiras atividades que eu tinha feito. Então, por conta disso, eu decidi falar sobre algumas das histórias dessas aulas, das primeiras até chegar ao dia de hoje. Fiquem tranquilos, que são muitas histórias, eu tive que escolher algumas. Mas as 3 primeiras eu mantive do jeito que estava, porque para aqueles professores que ainda não foram para a prática com os alunos em sala de aula, talvez as primeiras atividades sejam mais interessantes do que as últimas, em que eu me sinto mais à vontade, mais tranquilo. Primeiro, colocando para vocês o lugar que eu falo, né? Eu estou na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas meu chão, pelo menos de pesquisa e de reflexão, é a educação básica. Então, eu adoro estar com professores da educação básica, com alunos da educação básica e com projetos com os meus alunos voltados para a educação básica. Como eu já me apresentei antes, eu já vou passar para o próximo slide, porque isso daí tudo eu já falei. Mas eu vou colocar para vocês, então, a primeira vez que eu fiz modelagem e o que eu aprendi. Primeiro que eu fiz
Olha só, eu procurei um mestrado numa área que eu achava que era legal para eu que queria ser um professor diferente, mas eu não me toquei que para ser diferente eu precisava mudar a minha própria prática. Então eu continuei, na época, dando aula exatamente como eu dava aula, sem alterar em nada o que eu fazia, e comecei a ler sobre modelagem matemática e até pensar numa formação com modelagem matemática. Formação não, desculpa. Era um semestre inteiro que ia trabalhar com um grupo de alunos, no caso foi do ensino superior, porque era pedido até da minha orientadora, e eu ia introduzir o conteúdo de derivadas por meio de modelagem, sem que os alunos tivessem aprendido derivadas. Então, eles estavam lá aprendendo o comecinho de funções, limite, eu já estava trabalhando com derivadas com eles de uma perspectiva bem diferente. E aí eu preparei isso por meio da modelagem e fui para a sala de aula. Então, a minha primeira experiência, que às vezes eu nem conto como sendo a primeira, e vocês já vão entender por quê, foi quando eu fiz com esses alunos. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei para a sala de aula e levei uma reportagem. E aquela reportagem era sobre o número de pessoas que haviam morrido de câncer nos últimos anos. Na hora que eu levei aquela reportagem para trabalhar com os alunos, eu tinha na turma, sei lá, uns 20 alunos, todos com 17, 18 anos no máximo. Adivinha o que aconteceu? Foi um desastre. Ninguém quis investigar o assunto que eu tinha levado e preparado com tanto carinho. O que eu aprendi com essa experiência? Primeiro, que ensinar a fazer convites. E segundo, que sensibilidade é algo que é uma característica que os professores precisam ter no dia a dia da sala de aula. Conforme eu conversava com aqueles alunos, eu percebi que eles estavam fazendo aquela atividade porque eles estavam naquela oficina, naquele curso, na verdade. Mas não porque eles se interessaram por aquilo. Era mais uma atividade protocolar que eles tinham que dar conta e que, na verdade, me deixou mal, porque eu me sentia o mesmo professor de sempre. Ou seja, a situação era interessante para mim, tinha dados que dariam uma atividade que eu achava interessante, mas os alunos não aceitaram o convite que eu fiz. E por que não aceitaram? Porque eu não conhecia os alunos, eu não conversei com os alunos, eu não fui atrás de abordar algo que fosse do interesse desses alunos. Nesse dia, eu conversei com eles sobre o que eles achavam que podia ser um tema de interesse. O que eles tinham vontade de estudar na disciplina. E, para vocês terem uma ideia, depois disso, até a segunda semana, eu mudei todas as atividades que eu tinha preparado, porque nenhuma delas cabia. Era tudo coisa para mim. A minha tia tinha tido câncer, meu pai também estava bem na época, e ainda está, graças a Deus, até hoje, meu pai. Mas isso estava me chamou atenção e eu acabei levando. E aí eu comecei a pensar que aquilo não tinha nada a ver, nem era otimista, né? Olha que coisa triste. Eu fico olhando hoje e falo, gente, sem noção. Mas tudo bem. Aí eu peguei e comecei a ver os temas de interesse deles. Adivinhem quais eram? Sexo, política e... Sexo, política e doenças. Aí eu falei, olha só, meio óbvio isso, né? Eu podia ter acertado isso sem ter conversado com eles, mas vamos lá. Gente, para vocês terem uma ideia, a gente trabalhou com Receita Federal, nós trabalhamos com a questão da aposentadoria, que naquela época a gente já discutia de que um dia a coisa ia ficar feia e etc. e tal, em relação à taxa de natalidade que tinha diminuído, o número de aposentados aumentando e tal, que alguma coisa precisava ser feita, ainda em 2004, se não me engano. A gente conversou sobre uma série de coisas, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é do momento da atividade que eles precisavam fazer e eles mesmos precisavam escolher o tema. E o que eu achei mais legal é que os meninos levaram uma reportagem da revista Época que se chamava Capitais da Solidão. E a revista ela trazia o seguinte: qual era a probabilidade de uma mulher se casar pela primeira vez, dado a idade que ela tinha. E aí, a reportagem em si, ela falava justamente nascendo que mulheres que optam por não se casar, geralmente ganham mais, têm um patamar profissional melhor, e colocava, vamos dizer assim, as vantagens e as desvantagens das mulheres que escolhem não se casar. Então não era nada preconceituoso. Mas os meninos
conhecendo as amigas, e eu não sabia disso, e que namoravam, que sonhavam em casar, etc e tal, pegaram isso e levaram para o aspecto negativo. Olha, se você não casar até tal idade, depois disso fica feio, você não consegue mais não. E aí, cara, isso foi divertido, porque de fato, para o primeiro casamento para homens, a curva, ela só fica cada vez melhor. Quanto mais velho o homem fica, mais chance ele tem de casar. Começa a ficar difícil depois dos 60 anos, naquela época, né? Para a mulher começava a ficar mais difícil a partir dos 35, 37 anos, uma coisa assim, naquela época. As meninas que tinham que achar um tema para outra aula não foram longe. Como os homens não gostam de casar, pelo menos não gostavam naquela época, e eu estava naquele grupo, aliás, de fugir do casamento, eu digo. Elas trouxeram uma reportagem sobre a probabilidade dos homens se casarem pela primeira vez de acordo com a idade que tinham. Gente, o que eu quero dizer é que eles mesmos foram encontrando temas e a gente foi brincando com os temas e eles foram aprendendo matemática, que era o meu objetivo, discutindo situações que me eram interessantes também, mas por meio de tema do interesse deles. Agora, imaginem vocês se eu não tivesse a sensibilidade de perceber que o primeiro tema não interessou e de tentar entender quais eram os interesses daqueles que estavam comigo. O convite não seria aceito nunca e talvez eu tivesse a impressão de que modelagem não dá certo. Aí eu vou colocar para vocês o seguinte, a pesquisa aconteceu e tal. Conforme eu estava escrevendo a pesquisa, eu tive o estalo de pensar o seguinte, Rodolfo, você está dando aula exatamente igual sempre deu e está defendendo que modelagem é bom para dar aula? Como assim? Daqui a pouco você qualifica e nem começou a fazer isso na sua turma ainda. Olha que sem noção. Quando eu me toquei disso, eu falei, eu vou ter que encarar esse negócio numa turma regular, numa turma que já é minha, que eu já estou acostumado, porque já fazia 6 meses que eu estava com aquela turma. É óbvio que eu escolhi a turma com a qual eu me sentia mais à vontade, que é um conselho que eu dou sempre, se você se sente um pouco inseguro, escolhe a turma que você está mais à vontade, aquela turma que você ri mais, aquela turma que você dizer, olha, eu não sei como é que faz. Isso não te deixa incomodado, porque as chances de você permanecer com atividades desse tipo, de modelagem, são muito maiores do que se você começar inseguro com uma turma que você já se sente inseguro por algum motivo. E aí, a segunda vez, eu fiquei pensando, era uma turma do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, de uma escola de Londrina, no Colégio Marcelino Champagnat. O primeiro projeto foi feito com alunos da licenciatura do primeiro ano da matemática da UEL. E aí, lá no Marcelino Champagnat, eu adorava aqueles alunos, mas escolhi uma turma e comecei com eles. E aí eu fiquei pensando, por onde eu começo? E aí, um dia, preparando aula, eu encontrei um texto, sabe aqueles textos do livro que a gente nem dá bola, nem olha direito, que mostra a história de alguma coisa, fala de uma curiosidade, parece que não é tão importante, né? E eu me deparei com um texto que depois acabou até virando um capítulo do livro Modelagem da Matemática na Educação Básica, e que eu gosto muito, mas começou comigo lá atrás, que é sobre o movimento das marés. Então, aqueles que conhecem essa atividade, fiquem cientes que essa foi a primeira atividade que eu fiz em uma turma do ensino médio. Depois daquela primeira experiência que eu tive com os alunos da licenciatura. Então, foi numa turma minha. São coisas que às vezes a gente não conta no livro, porque o livro ele tem outro caráter às vezes. Mas o que eu fiz? Quando você lê o texto do livro, o livro ele tinha lá um texto falando de como funcionava o movimento das marés, de que quando o Sol, Lua e Terra estavam alinhados, tinha a tal maré alta, né? De que quando o Sol, Terra e Lua formava esse triângulo retângulo, que está na parte de cima, aqui. Então, se vocês olharem, Sol, Terra, Lua. Vocês veem meu mouse, né? Perfeito. Aqui nós teríamos a maré morta, que é aquela maré mais baixa, e entre a maré alta, a maré grande, a maré alta e a morta, fica oscilando a maré, e é por isso que é tão difícil achar um modelo, por exemplo, que dê conta de dizer a altura da maré em relação a uma linha para todos os dias. O que a gente pode fazer, e a gente fez no livro, é para um dia só, né? E aí, o que aconteceu naquela ocasião? Naquela ocasião, eu peguei o texto, tirei a fórmula do final, que já era apresentada, igualzinho vocês estão vendo ali, esse A de T, igual, isso daí já estava no texto.
Então, o que eu fiz? Eu peguei o texto, digitei igualzinho, coloquei a imagem igualzinho, mas tirei o modelo e coloquei como problema. Como descrever o movimento das marés? E aí, é óbvio que não deu exatamente a mesma coisa, mas deu muito próximo disso. E a gente pegou e, considerando o texto, trabalhamos com o modelo. Depois, para o livro, tinha que ter uma motivação um pouco melhor, e a gente foi melhorando essa atividade. Então, com outros públicos, o que a gente já fez? Escolhe uma praia que você gosta de frequentar, olha a tábua das marés na praia no dia que você quiser. Particularmente, o que nos inspirou foi a Lourdes, minha orientadora ali da UEL, que tinha feito uma visita para a praia de Porto de Galinhas, e eu sempre tive vontade de ir para aquela praia, agora eu já realizei meu sonho. Fui em 2000, ainda que fui antes da pandemia, foi em 2019. Não, 2018. Nossa, faz tempo já. E aí, a Lourdes falava que não era qualquer hora que podia ver os peixinhos, que tinha que estar uma maré no seio das plantas, e aí no livro que vocês viram foi a primeira vez que a gente misturou essa ideia inicial com a motivação da Lourdes se exibindo para mim, que tinha ido para a praia de Porto de Galinhas, sabendo que eu tinha vontade de ir também. Então, acabou que saiu aquela situação do livro daquele jeito que a gente usa até hoje daí, com os alunos pedindo para eles escolherem uma praia, olharem no site que mostra as marés altas e baixas, para poder construir um modelo para um dia. E a gente sempre provoca depois, e se fossem vários dias, como seria essa curva? E aí os alunos acabam fazendo desenhos de como seria, mesmo não modelando isso. E aí, o que eu aprendi nessa segunda experiência? Primeiro, os alunos mostraram muita resistência à mudança, que foi uma surpresa para mim naquele momento, porque eu estava tão entusiasmado que eu achei que eles também ficariam entusiasmados. O tema se mostrou interessante para eles. Então, até quando eu mostrei o texto depois do livro, eles, por que você não falou antes? Você já estava aqui, professor, aqui sem graça e tal. Eles estavam bem empolgados com aquilo. Mas eles soltavam frases como, professor, estou com dor de cabeça de tanto pensar. E essa frase, gente, me marcou de tal forma, eu me lembro até o exato momento que eu ouvi ela pela primeira vez. Tinha acabado a aula, eu estava saindo da turma, e uma menina passou por mim e falou assim, professor, hoje eu estou com dor de cabeça de tanto pensar. E foi para o intervalo. Gente, eu consigo ver a cena, isso é incrível. Por quê? Me marcou de tal forma que eu falei assim, gente, nas outras aulas eles não tinham dor de cabeça de tanto pensar. Nas outras aulas eles pensavam? O que eles pensavam nas outras aulas? Que tipo de pensamento eu estava provocando neles nas outras aulas? Que tipo de pensamento eu provoquei hoje? Então, por mais que a resistência tenha existido, olha eu mostrando com o dedo a palavra resistência como se estivesse sentando meu dedo. Por mais que a palavra resistência tenha existido, a resistência tenha acontecido, essa frase foi a primeira frase que me fez continuar a fazendo atividade de modelagem matemática. Mas eu costumo dizer que eu também continuei porque eu ia defender uma dissertação. E eu ia me sentir muito mal de dizer que acreditava em uma coisa que no fundo eu não acreditasse. E eu tinha 6 meses para acreditar. E moral da história, eu insisti. E vou dizer para vocês, com essa turma eu cansei. Com outras turmas já foi mais fácil, mas com essa turma eu cansei. O que eu quero dizer? Foram quase 2 meses para a turma entrar no ritmo. Porque eu mesmo já tinha criado outro ritmo com eles. Não é que eles me conheceram no começo, já fazendo isso, e acharam estranho, quando viu, já estavam lá comigo. Não, com eles eu tinha ficado 6 meses de um jeito e resolvi mudar. E aí, eu tive uma resistência maior do que eu tenho geralmente nas turmas. Eu ouvia coisas do tipo, professor, explique e passa exercício. Professor, vamos fazer exercícios, isso daí dá muito dor de cabeça. Professor, o que a gente está aprendendo? Cada dia é um conteúdo diferente. No entanto, depois os próprios alunos diziam, professor, agora eu entendi, porque você já trabalhou função do primeiro grau pelo menos umas 5 vezes. Eu acho que eu entendi bem melhor do que se tivesse só visto lá atrás. Só que vai um tempo para eles entenderem o que está acontecendo. E que mudança de contrato didática é essa que eu estou provocando? Como é que eles entendem isso? O que eu quero dizer, gente, é que até hoje, independente do número de alunos e do nível de escolaridade em que eu fui fazer modelagem, felizmente, os alunos sempre entraram na onda, sempre entraram na minha. Mesmo que, assim como essa turma, tenha demorado 2 meses para eu conseguir. E aí, o que me deixava mais feliz e me marcou bastante
foi que, de repente, a pergunta que eu ouvia era: professor, qual é o assunto da aula de hoje? Antes, ninguém perguntava isso. Eu chegava, eles faziam cara de tristeza, abriam um caderno ou um livro, copiavam um conceito, viam um exemplo e repetiam. De sorte, eu colocava alguns problemas no final para discutirem um pouco mais. Eu até costumo dizer, né? Se você não quer mudar radicalmente a sua prática de sala de aula, eu sugiro que você faça o seguinte: sabe aquele problema que a gente deixa para o final, depois que já deu o conceito, que já deu o exemplo, o exercício, e daí a gente faz o problema? Comece por ele. Só isso, comece por ele. Aí depois você apresenta o conceito, dá exercício, dá exemplo, mas começa com o problema. Já vai mudar radicalmente a sua aula. E talvez, quando você apresentar o conceito, os alunos vão entender que você está apresentando não porque chegou o dia, mas porque eles precisam, porque é importante, porque eles querem. Então é radicalmente diferente. Mas vou voltar para a modelagem, que é onde eu estava. E outra, eu fui entendendo que mesmo em turmas numerosas é possível fazer modelagem matemática. Porque turmas do ensino médio, pelo menos naquela escola, naquela época, era coisa de 40, 44 alunos. Então eu ficava louco. Eu fazia trabalhos em grupo para transformar 40, sei lá, em 10. Né? Então você consegue em 10 em vez de em 40. Só que é uma loucura. E aí eu fui aprendendo o seguinte: trabalhar com modelagem dá trabalho. E isso é muito bom. É muito gostoso sentir que está valendo a pena, que você está fazendo coisa diferente, que... Sabe quando você está cansado, mas é um cansaço, tipo, sei lá, de um trabalho bem realizado, quando você consegue dar conta das coisas, senta no sofá e fala: nossa, valeu a pena hoje? É um cansaço diferente daquele que eu tinha antes. Então, o fato de me dar trabalho é bom, só que eu sei que para muita gente pode ser um empecilho para começar, porque você tem que planejar muito antes. Você tem que levar uma atividade, você tem que ser paciente, porque o professor adora falar, e se você não for paciente e não ouvir, você não consegue que os alunos aprendam, porque a aprendizagem é dele, não é nossa, a gente ensina. Já vou falar um pouquinho mais disso. Então, eu aprendi isso com essa turma. Mas, ao mesmo tempo que eu dava aula para o ensino médio, eu estava dando aula para acho que era no quarto ano. Quarto ano. Sabe esse negócio de quinto ano? Me deixou confuso, na época era quarta série. Para uma quarta série do ensino fundamental, na escola Nair Alze Cordeiro, lá em Londrina, uma escola municipal. Como eu tinha feito magistério, eu tinha passado um concurso para ser professor do primeiro ao quinto ano. Aliás, nessa escola eu comecei a trabalhar com o primeiro ano. Era muito engraçado. Só para vocês irem um pouco, para vocês terem uma ideia, eu sempre conto essa história porque me marcou muito. O primeiro dia de aula era assim: as crianças chegavam e ficavam todas no pátio, do lado de fora da escola. Aí os professores apareciam e a diretora dizia: primeiro ano A vai ser com a professora Simone. Aí, fulana, Beltrano, e as crianças iam saindo de perto dos seus pais e vindo para a fila, e formando a fila de meninos e meninas. Aí aquela professora pegava na mãozinha do primeiro de cada lado, dos meninos e das meninas, e ia para a sala. E lá conversava e começava as aulas. Quando eu cheguei na escola, eu tinha sido o último a chegar. Sabe aquele negócio certinho, né? Eram 4 vagas para aquela escola. Falaram assim: olha, vocês só podem ir na escola a partir do dia X. Adivinha? Eu fui no dia X. Todo mundo já tinha ido antes. Quando eu cheguei, a última turma que tinha sobrado para mim era o primeiro ano, alfabetização, crianças de 6 anos. A diretora e a coordenadora não queriam acreditar, porque elas não sabiam que ser um homem para trabalhar, que eu tenho 1,85, então imagina um homem de 1,85 com crianças de 6 anos para dar aula. E eu encarei, precisava de emprego, né, morrendo de medo mais do que as crianças. Aí começou, gente, juro para vocês, eu nunca vou esquecer dessa cena. Agora com vocês o professor do primeiro ano B, ainda tinha primeiro ano C, então tinha uma esperança para alguns dos pais e mães, né? Vai ser o professor Rodolfo. Gente, eu dava pai, mãe, filho se abraçando, como quem segura e não quer soltar, sabe? E eu fui. A Cris está vendo que ela está imaginando a cena, né? E eu indo com aquela cara sorridente, tipo assim: o que eu estou fazendo aqui? Que vontade de... que eu fui aceitar esse negócio? Gente, começavam a falar os nomes. Só era criança chorando e vindo para a fila. E chorava um, chorava o outro. E os pais iam juntos, diferente da primeira professora. E fez aquela fila de crianças chorando. Aí eu peguei, agachei, falei para os 2 primeiros da fila assim, me dá a mão e a gente vai para a sala. Lá dentro a gente conversa. Me dá a mão. Peguei a mãozinha e fui. Cara, foi a primeira vez, depois eu fiquei mais 3 anos nessa escola.
mudou completamente. Os pais tinham medo de que... Porque os pais veem muitas vezes os professores de crianças pequenas como substituto da mãe, vamos dizer assim, no momento em que a mãe não está junto, né? Mas foi sensacional. E aí, em uma das turmas dessa escola, acho que no 4º ano, eu tive a minha terceira vez. Quando eu digo minha terceira vez, significa que a segunda eu fiz outras atividades com aquela turma. Mas era com aquela turma. Então, quando eu digo terceira vez, não é a terceira atividade, é a terceira turma com a qual eu lidava. Tudo bem? A terceira vez, eu estava esperando as crianças nessa fila. A gente entrava 1h30, 1h20 era para começar a formar a fila. 12h30 já tinha criança na escola que queria pegar lugar na fila. Eles deixavam a mochila e ficavam correndo até a hora. Alguém já se identificou com isso? Então, até a hora de vir para a fila. E aí pegava na mão do professor, a gente entrava para a sala. Um dia, uma menina chegou com um panfleto de circo, ou de parque, alguma coisa assim. Falou assim, professor, olha o que eu achei na rua, que legal, vai ter circo aqui no bairro, Milton da Vete e tal. Né, num lugar que hoje é o shopping, é um shopping Catuaí lá, shopping Catuaí Norte. Antes era um espaço bem aberto, que tinha de tudo, circo, parque e tal. E eu falei, que legal, né? Você vai? Vou. E nisso, um menininho que estava perto dela na fila falou assim, professor, olha que coisa feia, alguém que jogou no chão. Não se deve jogar lixo no chão. Gente, do momento que eu dei a mão para os 2 alunos da frente, puxei a fila até a sala de aula, a minha cabeça ficou fervilhando do tipo, isso dá uma atividade interessante. Isso pode ser legal. Quando a gente chegou na sala, a gente começou a conversar sobre o lixo jogado nas ruas do bairro. E aí a gente começou a ver, será que tem como a gente saber quanto lixo tem jogado nas ruas do bairro? Não, é muito grande. Não, a gente não vai virar catador de lixo, já tem quem cata. Não, a gente tem que estudar, não dá tempo. Assim, mas não tem jeito da gente estimar. E aí eu fui explicar o que significaria essa palavra estimar, né? A quantidade de lixo que tem no bairro, só olhando para a nossa quadra, tem. O que a gente pode fazer? Conversa vai, conversa vem, a gente combinou que no dia tal a gente ia vir preparado, cada um com uma sacolinha na mão, para ir em volta da quadra catando tudo que era lixo, para a gente poder pesar e ver quanto de lixo tinha no bairro da escola. A gente nem pediu autorização, sabe aquele negócio bem tranquilo assim? Se vocês olharem, aqui, ó, é o bairro da escola, essa era a escola, que é uma quadra, que hoje está coberta. Gente, até hoje, juro para vocês, quando eu vou para Londrina e passo aqui perto, eu entro e dou umas 2, 3 voltas em volta da escola. Porque foi muito especial para mim. Aí depois eu sigo minha viagem. E na esperança de ver alguém que eu conheço. Aí, a gente pegou um dia um saco de lixo e a gente começou a catar tudo que era lixo que tinha jogado aqui em volta. Gente, foi um momento tão agradável, porque, por exemplo, a gente começou a discutir o que era lixo. Então, por exemplo, uma fatia de melancia, sabe aquela parte verde da melancia jogada no chão? Era lixo. Aí, de repente, vem os alunos e falam assim, só tem manga aqui. Aí eu falei assim, e aí, vamos pegar as mangas? Que a gente pegou a melancia, olha, não, manga não. Por que não? Porque a manga está embaixo do pé de manga. Ela está no lugar dela, então não é lixo. A melancia alguém jogou, não tem pé de melancia aí? Então a melancia é lixo, a manga não. Então conversas assim tão simples e tão legais. Moral da história, depois de catar, a gente fez todo um trabalho de peso, né, de ver a massa dessa quantidade de lixo. A rua não estava tão suja, então acho que a gente conseguiu juntar 4 quilos e pouco, não deu 5 quilos de lixo naquela rua. E depois a gente colocou o mapa do bairro da cidade, que aqui eu coloquei do Google Maps, mas na verdade lá a gente tinha o bairro, o mapa da cidade, o mapa do estado do Paraná, o mapa do Brasil, o mapa do bairro. A prefeitura de Londrina tinha isso. Aprendi com uma colega minha da área de História e Geografia que mapa a gente lê com o mapa no chão. Então a gente colocava o mapa no chão e ficava em volta. Vocês sabem por quê, né? Para não criar aquela ideia de lá em cima, no norte do Brasil, não existe lá em cima. Né? A gente que criou por conta dessa ideia do mapa sempre estar na mesma posição. Mas quando a gente fica em volta de um mapa, a gente cria imagens mentais diferentes dele. Olha só como é que a gente aprende fazendo modelagem. E aí, a gente começou a ver. Mas olha só, para o meu desespero, o formato do bairro, da quadra da escola, não era retangular. É isso aqui. Era uma figura, vamos dizer assim, a gente aproximou por um trapézio isósceles, porque os dois lados aqui tinham a mesma quantidade de passos, os alunos mediram com passos, depois a gente fez a multiplicação, tudo bonitinho para significar a unidade de medida. Então a gente tinha essa imagem aqui. Aí, gente, eu fui para casa e fiquei pensando,
eu vou chegar para eles e vou dar para eles, porque o bairro era retangular, vocês já vão ver. Mas eu vou dizer para eles qual é a fórmula da área de um trapézio isósceles para calcular a área do bairro. Eu não estava contente com isso, porque eles eram muito pequenininhos. Eu fiquei pensando um monte de coisa. E um dos jeitos que eu pensei é o que está no livro, inclusive, que também está no livro essa situação, aquele de modelagem. Só que quando a gente deixa os alunos falarem, a gente tem surpresas incríveis. Porque as crianças são inteligentes demais. A gente já está meio, sei lá, bitolado pela escola, mas eles não, eles são muito bons. Né? Eu lembro que uma criança, quando eu falei para eles o seguinte, gente, nosso problema de hoje é o seguinte, vocês já viram aqui o nosso bairro. A gente fez a medida desse bairro, só que, ou melhor, a parte vermelha, então a gente identificou, a parte vermelha, que lá no caso não estava vermelho, mas a gente pegou e usou o mapa para mostrar, agora eu estou fazendo vermelho aqui com a imagem do Google. A parte vermelha é o nosso bairro do Milton Gavete, aproximada. Se for ver, pode um pouquinho só mais para lá, mas quando chega na rua aqui, Antônio Alves Reis, já é outro bairro. Então, um pouquinho mais para lá a gente pode ir. Moral da história, a gente quer saber quanto de lixo pode ter jogado nas ruas do bairro do nosso bairro. Como é que a gente faz isso se a gente só viu a nossa quadra? Pensem aí um pouquinho. E eu preparado para apresentar um método com quadriculado, eu ia mostrar como é que fazia, depois eu ia apresentar a fórmula, já tinha sido vencido. Aí, de repente, uma criança falou assim, professor, é só ver quantas vezes cabe a nossa escola no bairro todo. Eu falei assim, como assim? A gente pode pegar um pedacinho de papel do tamanho do nosso bairro e colocando em cima para ver quantas vezes cabem. Gente, meu sorriso era de orelha a orelha. Eu fiquei assim, não acredito que eu ia forçar uma coisa só para terminar a atividade. E essa criança me vem com uma solução que é muito fácil, muito trivial. Por que eu não vi isso antes? Porque eu já estou muito engessado, né? Eu tenho uma cabeça muito de quem tem conteúdo, de que já sabe qual conteúdo resolve. Moral da história. O que eles fizeram foi, com pedacinhos de papel, mais ou menos o que eu vou apresentar agora. Colocaram pedacinhos de papel em cima do mapa. Então, a superfície do bairro em que se localiza a escola equivale mais ou menos a 75 superfícies da quadra em que se localiza a escola. Como a gente tinha achado uma quadra 4 quilos e pouquinho de lixo, a gente tem que fazer 75 vezes 4,2. Isso deu 315 quilos de lixo jogado nas ruas do bairro. Gente, eu trabalhei muito mais matemática com essas crianças do que eu teria trabalhado se eu tivesse feito várias continhas de multiplicação. Se eu tivesse feito uma continha de multiplicação com número decimal. Porque todas elas iriam fazer a conta para ver se o resultado batia com um dos outros amiguinhos. Se aquilo estava certo ou não. Alguns acharam, em vez de 75, 78, porque foram apertando um pouquinho mais. Então a gente dizia entre tantos e tantos. E aí a gente foi significando que era uma previsão. E sabe o que foi mais lindo, embora não tenha aqui? É que quando terminou essa atividade, as crianças falaram assim, professor, corre lá pegar o mapa da cidade, que agora a gente sabe quanto que tem na cidade inteira. E eu fiz isso. Eu peguei o mapa da cidade, a gente identificou no mapa da cidade onde estava o bairro Milton Gavete, porque a escola é muito pequenininha no bairro da cidade, no mapa da cidade. Onde estava o mapa? E eles começaram a trabalhar com setores. Então, depois que eles identificavam um determinado setor no mapa, que eles pegavam um retângulo, que era mais fácil, era um retângulo, e iam colocando. Depois eles já pegavam aquele tanto e traziam para cá. Eles estavam simplesmente cobrindo superfícies, que é a ideia de área. E usando aquela superfície maior para ir adiantando, para não ter que colocar todas as vezes o retângulo. Gente, as crianças me ensinaram muito nesse dia. Muito nesse dia. Aqui já está até a abelhinha mais inteligente. Primeiro, o que eu aprendi nesse dia? Que os alunos precisam falar em sala de aula. O silêncio não é amigo da aprendizagem. Não é amigo do ensino. As crianças precisam falar e os professores precisam ouvir. E ouvir de verdade. Sabe uma coisa que eu acho incrível? Que eu falo assim, gente, eu dou essa dica sempre para os meus alunos da licenciatura. Todo aluno gosta de ser ouvido. Sabe o que eu acho mais louco? Quando você de repente fala assim, gente, quanto que é, por exemplo, 15 vezes 10? Aí, os alunos ficam quase todos gritando, 150, 150, 150. E você quer, de repente, que aquele aluno que nunca fala porque não dá tempo de fazer a conta, também fale.
Gente, é só olhar para cada um que gritou 150 e dar uma piscadinha. Para ser um joia. Eles vão ficando quietos, porque o que ele quer é saber que você sabe que ele sabe. Mas se você quer que aquele aluno que demora um pouco mais também diga a resposta, quando você pisca, faz um joia, os outros aquietam, e aquele fala, e você faz a festa. Isso é ter sensibilidade, isso é deixar também os alunos falarem, é ficar atento a quem está na nossa frente. Agora, uma coisa eu tenho certeza, todos nós, como seres humanos, temos a necessidade de, para nos sentirmos bem em um ambiente, nos sentirmos queridos naquele ambiente. Não é diferente numa sala de aula. Se eu tenho 30 alunos, esses 30 alunos vão aprender melhor e vão se dedicar a aprender aquilo que eu gostaria que ele aprendesse, se ele entender, por algum motivo, que aquilo que eu estou falando é para ele. Se eu consigo olhar no olho dele, se eu consigo piscar e fazer um elogio para ele, sem que seja um elogio falso. Às vezes tem aluno que não faz nada, você chega e elogia o boné, porque o boné dele é bonito, ele sabe escolher boné muito bem, ele começa a copiar. Você não falou aqui, parabéns, você elogiou aquilo que ele é bom, você não pode ser falso. Mas nós precisamos olhar para os alunos com carinho, né? Com uma certa empatia. Até porque, gente, se você começa a dar voz para os seus alunos, você começa a descobrir que tem alguns que passam cada coisa que aprender é uma das últimas coisas que eles vão conseguir fazer se você não der esse carinho e essa atenção. Mas tudo bem. Outra coisa que eu aprendi com essa turma, o planejamento ele precisa ser aberto. E aí eu preciso chamar atenção para uma coisa que eu sei que todos vocês sabem, até porque no grupo vocês fazem isso, mas que cá entre nós é muito confundido às vezes quando a gente diz que é da modelagem. A impressão que algumas pessoas têm é que por eu ser da modelagem eu chego lá e vejo que sai. Né? Eu não penso muito antes. Eu vou indo na onda dos alunos. E eu não planejo a atividade, eu não planejo o que vou fazer. Muito pelo contrário. Só que esse planejamento, eu tenho chamado de planejamento aberto, no sentido de, assim como a atividade aberta, que permite diferentes encaminhamentos, vislumbres de resolução, o planejamento aberto também é aquele que eu aponto para diferentes caminhos, e eu fico feliz quando, além disso, sou surpreendido com algum que eu não tinha vislumbrado antes. Invisto nesse um. De sorte que, quando os alunos terminam a atividade, eu tenho pelo menos 2 ou 3 encaminhamentos para discutir com a turma toda. E a aprendizagem se dá tanto no momento que cada um está pensando no seu encaminhamento, quando ele tenta entender a perspectiva do outro, ou quando ele tenta apresentar para o outro a perspectiva dele. Porque saber fazer é uma coisa, saber falar o que se fez é outra, mexe com outro mecanismo de aprendizagem que é diferente, que é a organização das ideias. E aí o professor ele tem que estar atento o tempo todo para fazer perguntas interessantes, intervenções adequadas, que não podem a criatividade dos alunos, que não podem o encaminhamento deles. Quando a gente fala demais, a gente acaba podando o que os alunos falam, o que os alunos estão pensando em fazer, e não pode falar de menos também, a ponto dos alunos se sentirem, como é que eu posso dizer, sei lá, não verem vislumbre algum de como encaminhar a resolução, o professor não fala nada, ele desiste, fica desestimulado. E essa medida só o professor sabe, não adianta eu dizer para vocês, porque cada aluno é diferente, cada grupo é diferente. Então a gente tem que estar, de novo, sensível àquilo. E isso, com essa turma de crianças, me apresentou também a importância da qualidade do tempo que eu tenho com elas. Eu poderia ter colocado aqui a qualidade do que faço em detrimento à quantidade do que faço. Daria na mesma. Eu dei esse exemplo esses dias no Instituto, eu vi que a Elinice está ali, então algumas coisas, Elinice, vão repetir a partir de agora. Mas tem uma fala de uma professora colega minha, que uma vez chegou na sala, toda feliz que os alunos estavam entendendo o conteúdo que ela estava apresentando. De repente, depois de um tempo, ela entrou na mesma sala de professores dizendo assim, gente, que decepção, meus alunos não sabem nada. Eu achei que eles estavam entendendo tudo. Tem uma lista de exercícios, eles não sabem nem como começar. Que absurdo, não sei, lá. Aí o que eu disse para essa professora, se você tivesse dado a lista de exercícios antes, você saberia disso antes. O problema é que quando a gente está em sala de aula com 40 alunos, faz perguntas e 2, 3 respondem, a gente como professor às vezes acredita que todos estão respondendo. A gente sabe que não está todo mundo respondendo, mas no automático
a gente vai lidando como se de repente fosse a sala inteira entendendo, quando são 3, 4 que estão entendendo. E a nossa aula é justamente para aqueles que não respondem, que não entenderam ainda. Percebam que se o aluno consegue perguntar, eu gosto de dizer isso também, eu entendo que é porque ele já tem uma ideia de resposta, senão nem condições de elaborar a pergunta ele tem. Então, quando você diz para os alunos assim, gente, tem alguma dúvida? E eles ficam em silêncio total, de duas uma. Ou entenderam, ou não entenderam nada, a ponto de eles não conseguirem nem elaborar a pergunta. Se eles falam, professor, eu tenho uma dúvida, e fazem a pergunta, possivelmente eles têm uma ideia de resposta. Por isso que eu costumo até não responder e jogar para o próprio aluno. Tá, você que me perguntou, o que você acha? Que ele não consegue fazer a pergunta se ele não tiver uma ideia de resposta. E aí, conforme ele responde, você vai entendendo melhor qual é a pergunta que ele queria fazer e não soube elaborar, do que quando você já responde a pergunta que ele fez. Perceba? Então, a gente tem que dar mais voz aos alunos, a gente precisa ouvir mais os alunos, a gente precisa planejar muito uma aula, mas estar aberto às diferentes possibilidades que podem aparecer e valorizar a qualidade do que se faz e não a quantidade que eu acabo fazendo. Essa mesma professora um dia chegou na sala e falou assim, nossa, que bom, hoje eu consegui dar tudo o que eu planejei. Eu falei assim, os alunos conseguiram aprender tudo o que você planejou? E ela ficou me olhando, tipo, cara chato, né, toda hora com uma pergunta dessa. Mas, de fato, eu dar tudo, eu falar tudo que eu queria falar, não significa que os alunos aprenderam tudo que eu queria que eles aprendessem. E aí eu coloco uma pergunta que... Melhor, antes de colocar a pergunta, né? Essas 3 experiências é que, de certo modo, me engajaram a fazer modelagem matemática em sala de aula. Então, eu vejo que a modelagem matemática, para mim, se constitui um caminho sem volta. Eu costumo dizer, por exemplo, que mesmo quando, no momento de sintetizar um conteúdo que surgiu numa atividade de modelagem matemática, sei lá, estou trabalhando com uma investigação, por recorrência nós chegamos a uma função exponencial. E aí, aquela função exponencial os alunos não conheciam. Gente, eu tenho que ir lá para a lousa para falar daquilo. Eu não vou esperar que os alunos do nada comecem a entender tudo de função exponencial. Para muitos, isso poderia ser considerado uma aula tradicional. E eu digo para vocês, é impossível ela ser tradicional. Porque a exposição também faz parte das aulas em que a gente utiliza uma metodologia ativa como a modelagem. Mas ela é localizada de modo que ela tenha significado para acontecer. Então, se eu vou lá para frente, por exemplo, estou fazendo a resolução de uma equação. Surge, sei lá, uma equação, um sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas. Os alunos não sabem lidar com aquilo, porque sempre fizeram com 2. 3 grupos chegaram no mesmo problema. Eu chamo a atenção da turma, vou para o quadro, boto lá a bendita, e acabo apresentando os métodos de resolução daquilo e deixando os alunos escolherem. Pronto. Para alguns, isso poderia ser tradicional, porque sou eu falando, sou eu expondo, sou eu dizendo o que fazer. Não é. Ela surgiu num momento específico, para um objetivo específico, e eu, como professor, que tenho aquele conhecimento, preciso apresentar aquilo. Se não fazer modelagem, seria apenas ficar usando aquilo que os alunos já sabem. E a aprendizagem de coisas novas? Como é que ela iria acontecer? Então, isso é importante para mim. Então, mesmo que eu tente dar uma aula tradicional, eu tenho certeza que depois da modelagem eu não consigo mais. E é o que vai acontecer, e acontece certamente com vocês. O modo de vocês olharem para os alunos, a escolha das palavras que vocês fazem na hora de apresentar o conteúdo é diferente, por conta de pensar a questão da aprendizagem de modo diferente. Modelagem matemática em tudo. Eu comecei a parecer louco, né, de andar nos lugares e olhar, nossa, acho que isso dá uma... Nossa, isso... Eu fiz uma atividade de modelagem para uma prova na disciplina de modelagem matemática. A minha prova tem como uma das questões uma atividade de modelagem matemática. E eu não tinha ideia de nada novo para eles. Eu queria fazer algo novo para não correr o risco deles conhecerem. Mal, né? Não, nem tanto. Aí eu resolvi dar uma volta. Então eu fui no mercado para ver se eu tinha alguma ideia. No caminho, eu olhando para tudo e nada, de ver uma ideia que desse para fazer em 2, 3 aulas de investigação e tal. Aí eu fui para o mercado. Gente, andando no mercado, eu ia de prateleira em prateleira, pensando, olhando os produtos. Do nada, eu lembrei, ao olhar para o papel higiênico, numa questão de prova que agora eu já tenho feito com os alunos e tem sido muito legal. A investigação tem sido muito interessante. Eu desafio vocês a fazerem ali, ó. Tanto que eu nem escrevi ainda nada sobre o relato dessa experiência. Mas é assim,
Quantas voltas tem um rolo de papel higiênico? Isso não é nada trivial, porque se vocês forem analisar, a volta do início é bem diferente da volta do final. Concordam? E como é que eu faço para descobrir isso? Ainda, se eu quiser saber qual é o comprimento da volta de número 17, tem como eu saber sem desenrolar o rolo? Né? Olha lá, não sabia que você já tinha usado papel higiênico, Thiago. E aí, essas coisas, as histórias vão aparecendo, né? Por isso que a gente tem que divulgar, gente, né? Porque, agora eu estou divulgando, o Thiago já colocou, o professor Dionísio deve ter divulgado muito para os professores da região dele. Eu estou falando para vocês, já falei para outros. Vocês não têm ideia do quanto é divertido, porque tem alguns que usam a fórmula da circunferência. Se você for analisar, você pode pensar como se fosse várias circunferências concêntricas, mas aquilo não é uma circunferência, aquilo lá seria o quê? Né? Perceba, não são circunferências. Alunos que não consideram, por exemplo, o espaço de ar, né, que existe ali e que nos permite desenrolar de modo fácil, acabam tendo surpresas. Eu achei legal que, de repente, eu tinha no corredor alunos com fita métrica e o rolo de papel higiênico inteiro desenrolado, porque a validação foi assim feita. Então, eles foram contando e fazendo a validação. Eles pegaram e riscaram com uma canetinha de fora a fora, e uns pegaram e cortaram, aí foram pegando os diferentes rolos para validar. Mas outros queriam saber o comprimento total, desenrolaram. Então, quem passava lá viu um rolo de papel higiênico no bloco, sem saber o que estava acontecendo. Gente, uma dica: atividade de modelagem que tem coleta de dados, que tem mão na massa, experimento, você já deve ter percebido, é muito melhor de se fazer com as pessoas. É muito mais gostoso de se fazer. Por isso, do avião de papel, Janaína. Eu sou apaixonado pela atividade. Por quê? Porque tem todo junto. Isso, gente, essas atividades ressignificaram o meu entendimento de ensino e de aprendizagem. Nossa, o que eu pensava sobre ensinar e aprender é radicalmente diferente do que eu penso hoje. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu me vi realizado profissionalmente com isso, sabe? Uma vez, o José Adailton, do Núcleo de Toledo, alguns de vocês devem conhecê-lo, ele falou de uma preocupação de que, às vezes, os professores parecem porteiros de sala de aula. Eu nunca vou me esquecer dessa fala dele. Ele falou que, às vezes, está tão difícil da aula que os professores estão ali para garantir que os alunos não saiam desse espaço, mas não conseguem fazer muita coisa. E ele chamou isso de porteiros de sala de aula. Gente, mas me marcou tanto aquilo, porque eu me vi alguns anos atrás com a porta fechada, tentando fazer os alunos me ouvirem, fazerem aquilo que eu queria que eles fizessem, que geralmente era achar a resposta que eu já sabia qual era, porque os exercícios são assim, né? Você pede para os alunos fazerem algo, acharem uma resposta que eles já sabem que você tem graça, né? E aí, quando dava o sinal, eles saíam desesperadamente. Quando você faz atividade de modelagem, eles até saem, mas se eles tiverem sido conquistados e aceitaram o convite, de modo diferente. Não é correndo, não é desesperado, é pensando, vamos ter aula de tal coisa depois, não é mais matemática, que pena. Gente, é muito bom. Agora, em relação às interpretações, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Qual é o alcance da minha voz em sala de aula? Uma das coisas que eu tenho pensado muito desde então é que eu era um professor que falava, e eu era o centro das atenções, e eu me sentia mal quando fazia uma atividade que eu ficava andando pela sala, porque eu não falava nada, eu tinha a impressão de que eu não tinha dado aula, de que eu não tinha dado conteúdo, eu não tinha cumprido, me fazia mal mesmo, que eu não tinha cumprido aquilo. Só que a minha voz, ela não ia muito longe, né? Lembra que eu dei aula para alfabetização? Eu me lembro da primeira vez que eu me toquei sobre isso, que eu falava direto o seguinte: gente, uma dezena é igual a 10 unidades, uma barrinha é igual a 10 cubinhos, com material dourado, quem conhece. E eu usava o material dourado toda santa semana. Porque como matemática é ideias, ideia, e a gente não tem como ensinar uma ideia por meio... Por exemplo, se eu quero ensinar uma mesa, eu posso mostrar várias mesas para a criança. Mas se eu quero ensinar o número 3, 4, como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer uso das suas representações. E uma das representações que eu considero privilegiadas é o material dourado, por conta de uma série de questões. Só tem problema com o sistema de valor posicional, mas isso a gente resolve com cartaz de valor lugar, cartaz de prega, né, e outras coisas. E aí eu levava sempre deixava as crianças brincarem, porque assim elas me deixavam em paz para fazer atividade. Então, às vezes eu deixava brincar até no início, olha lá, a Cris tem a tiracolo.
Eu acho sensacional o material dourado, né? E aí, eu sempre dizia essa frase. Gente, no segundo semestre, depois que a gente foi para as férias e voltou, eu lembro que eu estava com material dourado e na hora da brincadeira, já nem falava mais a bendita frase, porque eu já estava em operações e tal, né? Na hora da brincadeira, o Jonathan, que era um aluno que me marcou também por vários motivos, me chamou e falou assim, professor, vem ver o meu castelo, olha que legal que eu fiz. E daí mostrou o castelo. Daí ele falou, todo empolgado, professor, olha só o que eu descobri. Eu falei, o que, Jonathan? Tá vendo a ponte do castelo aqui, ó? Eu descobri que sempre, independente, ele não falava do jeitinho dele, né, gente? Não falava assim, independente, mas eu não sei mais falar. Independente da peça que eu pegar, independente, posso pegar qualquer uma dessas, sempre vai caber só 10 cubinhos em cima de uma barrinha. Então sempre é 10, nunca vai ser 11 nem 9, é sempre 10. Eu olhei para ele e falei assim, muito bem, Jonathan, até que enfim. Gente, eu olhei com cara do tipo, eu não acredito que ele está me falando isso. Eu falei isso para eles o semestre inteiro. Eu devo ter falado pelo menos umas 200 vezes, sem brincadeira, que uma barrinha cabia 10 cubinhos. E agora ele me fala isso como se fosse novidade, como se tivesse descoberto aquilo. Gente, eu fui para casa e o Jonathan me ensinou uma lição muito importante. A minha voz não alcança tudo aquilo que eu acho que ela alcançava. O alcance da minha voz é limitado. Quem aprende não sou eu, é ele. A minha função, portanto, não é de falar informações que ele pode ler em qualquer lugar ou pode ouvir de outro. O meu papel é muito mais difícil do que eu imaginava, porque eu não tenho que ficar proclamando coisas que eu sei. O meu papel é justamente sobre aquilo que eu não sei, que é sobre o que ele está pensando e como eu posso fazer para ele pensar do modo como eu gostaria que ele pensasse, quando eu quero que ele aprenda um conteúdo, né, específico. Então, o meu papel é de provocação, é de criação de ambientes em que os alunos possam se comunicar, e eu tenho que estar atento a essa comunicação, para que a minha intervenção seja pertinente, produtiva. É onde os alunos possam realizar ações. O meu papel, e eu gosto de usar daí isso, é de provocar. Provocar. Me permita dar mais um exemplo com essa turma, que eu me lembrei agora, eu nem tinha previsto falar, que não é de matemática especificamente, mas eu gosto muito, porque foi uma das coisas mais trabalhosas que eu fiz com eles. Eu estava trabalhando partes das plantas. Lembra, professor de magistério, acaba fazendo de tudo, né? Todos os conteúdos. E aí eu comecei a conversar com eles, eu vi que eles não conheciam muitas plantas. Eles eram da cidade, eles não moravam no sítio, então eles tinham um outro entendimento que eu, que nasci e vivi no sítio a vida toda, e meus pais ainda vivem até hoje, tinha. E aí um dia eu pedi para eles o seguinte, gente, sabe a mandioca? Sim. O que a gente faz com mandioca? E daí eles começaram a falar. Vocês sabem como é que é o pé de mandioca? Ou seja, como que a mandioca nasce, como é que as pessoas pegam a mandioca para levar para o supermercado, etc. e tal? Vamos fazer o seguinte, eu dei uma folha sulfite para eles desenharem metade da folha sulfite como eles imaginavam que era a planta que a gente retirava a mandioca. Gente, dos 20 e poucos alunos que eu tinha naquele primeiro aninho, tirando um que já conhecia a tal famosa planta da mandioca, todos os demais desenharam uma árvore com a mandioca saindo da árvore e algumas já saíam branquinhas, nem marrom saíam. Eles fizeram exatamente o desenho da árvore de maçã que a escola costuma apresentar, e no lugar da maçã colocaram a mandioca. O que eu fiz? No domingo, eu estava na casa dos meus pais, peguei a Brasília velha do meu pai, aquele dia eu não fui de ônibus para aula, pedi ajuda do meu pai, a gente tirou um pé de mandioca do sítio, eu quebrei o pé de mandioca em vários pedaços para caber no Del Rey, na Brasília, naquela época era Brasília. Não era o Del Rey já. É um dos dois carros, mas era velho igual. Para colocar na parte de trás do Del Rey da Brasília. Eu fui numerando, então se eu quebrava o galho da mandioca aqui, eu colocava 1 e 1 para eu saber onde emendar depois. 2 e 2, 3 e 3, e assim por diante. Cheguei na escola às 11 da manhã e fiquei até 1h da tarde emendando o pé. E deixei numa sala que não era dos alunos. Quando voltou, eu entreguei o desenho para eles e a gente conversou sobre como eles imaginavam que seria.
E aí, feito isso, eu falei, agora eu vou apresentar para vocês na outra sala, tá esperando a gente. A gente fez mandioca frita, a gente fez tudo sobre mandioca cozida, levei salgadinho de mandioca para eles entenderem o que se fazia com mandioca, farinha de mandioca, né? O pessoal da escola me ajudou, as meninas da cozinha. E a gente foi para outra sala. Gente, o encantamento no olho das crianças de ver como era o pé da mandioca, para ver como é que era a parte que ficava embaixo da terra, que eu deixei até terra, levei um carro, depois tive que lavar, levei até terra para eles verem que aquilo estava embaixo da terra. Aí eu peguei uma faca que eu levei, cortei e comecei a fazer aquilo de colocar uma linha e depois puxar ele descascando facinho. Quando eles viram aquilo sendo branquinho, isso dava a criança gritando, igual do mercado, igual do mercado. O que eu quero dizer é que nós somos, como professores, também um pouco encantadores. E não no sentido de ludibriar, mas no sentido de mostrar o quão é importante a ciência, o quão é importante conhecer verdades que a ciência nos permite conhecer por meio da aprendizagem. Nós somos aqueles que podemos mostrar que aprender é muito bom, que é muito bom você conhecer coisas novas, que é muito bom ler, que é muito bom aprender, que é muito bom estar num grupo. E se a gente fica fazendo coisas que nem a gente entende por que faz, a gente vai matando isso nos sujeitos. E é essa a minha preocupação forte hoje em dia. Já estou terminando, tá, Gabi? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas já passou, né, bastante, eu acho. Não, mas fica à vontade, professor, pode finalizar. Nós temos algumas perguntinhas aqui, mas pode finalizar. Tá. É que pensa, quando eu vou falar, eu fico morrendo de medo de sobrar tempo, né? Então, se vocês quisessem, ficaria... Não tem noção, acho que dá para ficar muito tempo. A quantidade de atividades que eu trouxe para mostrar, mas eu não vou fazer isso. Aí, então, para mim, para combinar com isso que eu fui aprendendo nas minhas histórias de aulas com modelagem matemática, é que quem provoca, que é uma palavra que tem usado bastante hoje em dia, que o papel do professor é provocar, incentiva e medeia a ação. E isso significa ensinar. Então, o ensinar, para mim, foi totalmente ressignificado em relação ao que eu achava que era ensinar, né? Justamente porque o aprender também foi tomando um rumo diferente. Para mim, aprender hoje é diferente do que eu achava antigamente. Algoritmizar a ação. Algoritmizar a ação é quando você ensina o sujeito a fazer passo a passo alguma coisa para ter sucesso e achar uma boa resposta, que possivelmente vai permitir que ele vá bem nas provas, mas isso não é aprender. Ou isso é aprender, vou até trocar. Não é que isso não seja aprender. Isso é um aprender muito limitado. Também é importante, mas é muito limitado aquilo que eu gostaria que os meus alunos aprendessem em matemática. Eles podem até dizer que não gostam de matemática, mas eles precisam primeiro conhecer aquilo. E o que eu tenho pensado bastante hoje é como serão as aulas do futuro. Quando esse futuro chegará? Eu vejo que todos nós fomos pegos de surpresa. A gente não tem ideia do prazo de validade dessa pandemia. Ontem veio a notícia de uma reinfecção, e aí ficou todo mundo assustado. E aí a gente começa a pensar, porque eu acho muito... O povo brasileiro é muito otimista. Então você vê as pessoas falando, como no ano que vem, lá em fevereiro, a gente vai fazer como se o prazo de validade fosse esse ano. Já estragou esse ano mesmo, mas o ano que vem nem pense. A gente não tem ideia do que está acontecendo, né? E as aulas? Eu costumo dizer para vocês que antigamente eu não me via dando uma disciplina por meio remoto. Hoje, eu não me vejo mais dando uma disciplina inteira presencial. Porque há muito a se fazer sem eu estar junto como professor. Como é que a gente vai pensar a modelagem nesse contexto, nas aulas do futuro? Eu tenho empreendido com alguns dos meus orientados algumas atividades de modelagem por ensino remoto. E a gente está vendo o que está acontecendo. Eu acho importante a gente relatar as experiências. Tem uma aluna minha que já terminou um relato, tá para eu corrigir, coitada, né? Estou sempre atrasado com essas coisas. Mas, porque eu falei assim, não seja romântica. Nem tudo é bom. Mas tem coisa que deu certo? O que foi de diferente? O que foi igual? O que deu errado e você não gostou? Porque ela já fazia modelagem. Ela está até aqui, eu acho, a Camila, né? E aí, como é que são essas aulas? Então, são os desafios que a gente tem para pensar. Eu tinha outras experiências para apresentar, mas eu vou deixar quieto, no máximo eu mostro depois uma ideia ou outra. E, no caso, eu queria terminar com essa frase da Beatriz D'Ambrosio, que eu gosto muito, e que eu já usei algumas vezes, que diz o seguinte, ó:
Alguns argumentam que os valores, a ética e a moral devem ser ensinados em casa e não na escola. No entanto, eu não concordo. Não é suficiente aprender sobre amor e respeito em casa e viver em uma sala de aula onde se enfrenta o racismo e a intolerância. Não dá para sonhar com um futuro de êxito e viver em um sistema escolar capaz de reprimir e silenciar esses sonhos. Para que um menino e uma menina alcancem seu potencial humano, todas as dimensões da sociedade devem estar alinhadas em prol disso. E aí eu completei aqui essa parte no olhar, inclusive a escola. E principalmente, eu diria. Então, gente, a gente tem que pensar, quando vai ensinar matemática, a quem tem servido aquilo que eu ensino. A manutenção de um status quo tem servido para quê? Para quem? Quando eu trabalho com modelagem, eu aprendo muito mais sobre mim, sobre os outros, muito mais sobre a matemática que eu utilizo, porque eu sou professor de matemática, não posso me esquecer que eu quero que eles aprendam matemática. Né? Não dá para perder isso de vista. E é por isso que eu acredito tanto em modelagem. Né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, e a gente vai conversando sobre outros exemplos, se for o caso, mas eu precisava contar, pelo menos eu achei pertinente contar, o início da minha trajetória, que me fez permanecer nela até hoje. Os meus exemplos hoje são mais com o ensino superior, né? Então, eu iria acabar apresentando, sim, alguns exemplos que poderiam, sim, ser adaptados à educação básica, às turmas, mas eu optei por começar por aqueles exemplos que eu acho que são muito mais próximos, porque eu fiz na condição de professor de educação básica com turmas minhas mesmo. Gente, brigadão pela atenção de vocês, é ótimo ver as pessoas olhando para a gente, né? Então, Gabi, fica à vontade para voltar e conduzindo, não sei se vocês têm perguntas, como é que a gente faz isso? Professor, obrigado, palmas, a gente fica muito feliz. Uma fala maravilhosa, assim, encantadora. Estou recebendo aqui muitas mensagens dos colegas falando como a sua fala os motiva, né? Nesse período de pandemia, muitos se sentem, às vezes, abatidos por conta do volume de trabalho que esse período todo acaba acarretando. E eu recebi muitas mensagens aqui no particular de colegas dizendo o quanto essa fala motiva, né? De saber que os desafios, eles são comuns e que eles podem ser enfrentados. Nós temos algumas perguntas, professor Rodolfo. A primeira delas é de uma professora que pergunta o seguinte: o que ajuda o professor a não desistir? Porque o professor mencionou no início da fala que em alguns momentos, pode ser que o trabalho não caminhe como a gente esperava. E pode ser que, ao começar a desenvolver atividades de modelagem na escola, esse professor que faz modelagem em uma escola em que os professores não trabalham com modelagem, talvez recaiam olhares suspeitos sobre ele. Então, a pergunta é: o que será que ajuda o professor a não desistir de trabalhar com modelagem, mesmo nessas condições? Perfeito. Gente, eu agradeço muito o fato de vocês estarem gostando e colocando ali e tal. De fato, eu gosto muito de modelagem, estou muito feliz de falar sobre isso. Quando eu vejo, eu estou empolgado sempre, né? Mas, com relação a essa pergunta, pouquíssimos dos meus orientados ou dos professores com os quais eu trabalhei, já trabalhou com modelagem, começaram tendo sucesso na primeira experiência, se sentindo bem na primeira experiência. Eu tive agora uma aluna recente da graduação, que para a graduação eu pedi para eles fazerem ou melhor, eu não pedi, ela fez, nem sei se a Adriele está aí, a Adriele com I, que tem a Adriele com I, e ela ficou tão entusiasmada, que ela foi conquistada e veio até para o mestrado, agora está no mestrado aqui com a gente, fazendo modelagem, estou orientando ela, porque ela conseguiu sucesso na primeira atividade. Ela trabalhou com alunos do 5º ano, uma experiência sobre o trabalho do tempo de limpeza dos lotes por agentes de endemia da dengue e quanto tempo a menos eles levariam se nós fizéssemos a nossa parte e limpássemos os nossos quintais. E fez com as crianças dela. E foi incrível. Os alunos entraram na onda, tiraram foto, andaram na quadra, calcularam o tempo, etc. e tal. Conversaram com especialistas. Mas, geralmente, a primeira experiência, as pessoas não me dizem coisas boas. É de quem ficou muito cansado e ficou em dúvidas. Primeiro, Gabi, eu acho que a gente tem que ir para as experiências sempre tendo em mente o seguinte: o que
eu costumava fazer, de mostrar exemplos e dar exercícios, era ensinar matemática que eu considero ensinar matemática de fato? Se a sua resposta for não, é importante saber fazer o procedimento passo a passo de um algoritmo, mas não é o foco. O que mais me interessa é que eles entendam um conceito, e um conceito só é compreendido, eu gosto dessa ideia, também permeado pelas diferentes situações que fazem uso dele. Então, as situações vão sendo significadas pelo conceito, e o conceito vai sendo significado pelas diferentes situações. Por mais que dê trabalho, que você ache difícil, você não desiste, porque você não consegue mais fazer o que fazia antes. Então, primeiro, é ter isso em mente. O que eu fazia me é suficiente? Se a resposta for sim, de fato, você vai desistir fácil de fazer alguma coisa diferente. Se a resposta for não, você vai buscar fazer algo diferente, mesmo que não seja especificamente modelagem. Agora, vocês aqui descobriram, não sei se é a palavra, mas mostram isso com certeza, uma receita importante, que é se apoiar um ao outro. Quando a gente se apoia um ao outro, a gente continua muito forte, porque a gente não está sozinho. E desistir, na verdade, é quase como um desrespeito ao outro que está comigo nessa, e que está investindo tanto em mim, que acredita em mim. Estar com o outro é muito importante. Vocês já perceberam, eu gosto de dar esse exemplo, não é porque eu sou obeso, então se você começa a fazer uma caminhada sozinho, depois de um tempo uma pessoa se junta a você, depois mais duas. Quando vê, você tem um grupo de 6 pessoas fazendo caminhada. O clima dessa caminhada é radicalmente diferente daquela caminhada que você combina com 6 pessoas, e conforme vai saindo, você se vê sozinho. Você desiste também. Quando você começa sozinho, e as pessoas até desistem depois, você continua. Porque você tinha essa motivação de sozinho. Quando você se junta a outros, e as pessoas vão porque gostam de ver você atuando, aquilo tem muito mais chances de continuar. Então, vocês têm essa receita que eu acho imprescindível, que é o apoio um ao outro. Uma coisa que é triste é que quando o aluno termina a licenciatura, muitas vezes ele se vê sozinho. E quando chega na escola fazendo algo que ele acredita, diferente do que ele estava acostumado a ver na escola, às vezes ele se vê com professores que estão cansados. E não é por maldade, mas soltam frases do tipo, para que fazer isso? Ninguém valoriza. Você fica 3 dias preparando uma atividade, chega na sala, os alunos nem te olham. E aí você ficou gastando esse tempo todo para eles que não estão nem aí para você. Né? E a pergunta é, gente, enquanto tiver um aluno que você ganha fazendo alguma coisa, vale a pena. Uma frase que sempre me incomoda. Eu não dou tarefa porque eles não fazem mesmo. Enquanto tiver um aluno fazendo, eu dou tarefa. Porque eu não posso olhar para o coletivo como se, de repente... Porque a gente tem mania de olhar para os 2 e 3 que nos dão trabalho, os 2 e 3 que fazem a gente pensar na hora de entrar na sala e esquecer os outros, né? Acontece com a gente. Então é isso, Gabi. O apoio uns aos outros e ter em mente que eu não sou mais satisfeito com aquilo que eu fazia e que eu preciso dar continuidade a alguma iniciativa, mesmo que não seja aquela que, sei lá, o professor Rodolfo contou e disse que deu tudo certo. Cara, só vai dar tudo certo, são 15 anos, hoje eu me sinto muito mais à vontade para entrar numa sala e dizer, eu não sei. Mas eu me lembro do frio na barriga que eu sentia 15 anos atrás, quando eu entrei sem saber o que podia acontecer, e fui descobrindo que acontecia aquilo que eu dava conta, olha que louco. Porque eu achava que ia aparecer, sei lá, uma integral quando eu não tinha nem estudado isso direito. Não é assim que acontece. Os alunos vão criar coisas que você dá conta. Mas eu só descobri isso pela insistência. O medo era enorme, né? Então é nesse sentido. Obrigada, professor Rodolfo. É muito importante também nós pensarmos que também chegar na sala de aula imaginando que as coisas podem dar errado, né? Lembrar que você vai levar a modelagem para o 6º ano e que você pode sair de lá descabelado durante a aula, né? Quando essa atividade acontecer. Mas que provavelmente na próxima vez que você entrar na sala, os alunos vão perguntar, professora, nós vamos ter aquela mesma aula de novo? Vai ser aquele mesmo tipo de aula de novo? Então a gente sabe que alguma coisa funcionou, né? A professora Gi, quer fazer a sua pergunta para o professor Rodolfo? Fique à vontade. Ok, às vezes já é uma pergunta de um assunto já batido, mas que incomoda um pouco, porque na minha escola só eu que faço, né, modelagem, e daí, por exemplo, a gente tem que cumprir
aquele programa de conteúdos que hoje está muito engessado, que está dividido até nos trimestres já pela CED. Então, a minha pergunta é assim, qual a sugestão para se trabalhar a modelagem, ao mesmo tempo cumprir, numa situação, por exemplo, se tem um simulado, eu tenho 2 oitavos, a outra professora tem 3, nós temos que fazer a mesma prova, e eu trabalho modelagem e ela não. Então, que sugestão para lidar com essa situação? É complicado, né, Gisele? Mas, assim, primeiro que o sistema está fazendo um papel muito triste de tentar controlar tudo que a gente faz, de nos engessar e de não considerar as peculiaridades de cada turma e de cada região. Eu fiquei sabendo faz pouco tempo, acho que no começo do ano, que até os livros agora adotados pelo Estado são adotados igualmente para todas as escolas do Estado, né? E isso incomodou incrivelmente, porque era uma coisa que eu só descobri, porque eu estou afastado, então eu só descobri porque eu fui corrigir uma dissertação da Regina Buriasco, na verdade, uma tese, não uma dissertação, e aí, conforme eu lia, eu fui procurar informações e achei, gente, não acredito, cada vez mais engessado. E a gente não pode, primeiro de tudo, eu tenho falado muito com o Thiago sobre isso, perder nossa sanidade mental. Então, em primeiro lugar, sempre a nossa sanidade mental em sala de aula. Então, eu vou me encorajar e tomar iniciativas que são possíveis naquele contexto. Mas eu preciso dizer, por exemplo, que eu trabalhei em muitas escolas particulares, e uma delas, que era Gente, fugiu o nome da escola. Mas é até bom, porque naquela escola me dava muito trabalho. Eu trabalhei no Ateneu e trabalhei nessa outra, que não estou lembrando, era uma minhoca o desenho dela. Universitário, lembrei. E aí, o que aconteceu? No universitário, eu e os outros professores tínhamos específicas para dar naquela aula. Porque vinha uma prova que a gente não conhecia. Diferente de você, a gente não conhecia a prova que vinha do sistema Anglo, se eu não me engano, e os nossos alunos fariam essa prova. Para você ter uma ideia, o professor que conseguisse mais sucesso com os alunos na prova surpresa, em matemática, porque geralmente não era um desses professores, ganhava jantar da escola em restaurante chique, ganhava até entrada para motel, para você ter ideia. Até esse tipo de coisa tinha nas reuniões, a gente morria de rir. Mas eu já nem pensava em nada disso, né, porque matemática... E moral da história, mesmo nessas escolas que eu ficava descontente, eu precisava ganhar minha vida, o que eu fazia? Eu dava um jeito de adiantar as aulas para me sobrar pelo menos uns 2 dias, umas 4 aulas, para fazer alguma atividade investigativa um pouquinho mais fechada, mas também de modelagem, para eu poder colocar os alunos em contato com aquilo que eu acreditava. E era muito show de bola. Para você ter uma ideia, o colégio depois fazia até notícia. Olha o que o professor de matemática faz. Mas ele mesmo dificultava que eu fizesse. Né? Eu costumo dizer que se os alunos aprenderam um conteúdo matemático por meio de modelagem, eles vão dar conta de fazer atividades consideradas tradicionais também. Só que você vai ter que dar conta de fazer também alguns exercícios, porque senão eles estranham não o conteúdo, mas a forma como ele aparece. Então, se a prova é de exercícios tradicionais... e você não fez nenhum exercício tradicional, quando os alunos olharem, eles não vão reconhecer aquilo. Por conta da forma, não do conceito. Então, também é importante, se a prova é tradicional, que para além dessa atividade de modelagem, você coloque os alunos, depois de ensinar o conceito, fazer aplicações, para eles resolverem também exercícios. Eu gosto da ideia de que a avaliação, quando você trabalha com modelagem, também seja uma avaliação diferente, como aquela que eu falei do papel higiênico. Mas a sua situação é diferente. Você precisa fazer a situação com a outra professora. Eu tentaria convencer a professora a colocar uma questão lá, diferentona, e trabalharia com os alunos questões que são mais parecidas com o formato, por conta da forma. Sabe quando eu descobri isso? Eu trabalhava com conteúdo de funções aqui no curso, e teve um semestre que eu trabalhei só com funções à mão. Tinha que construir gráficos à mão. E aí eu dei uma prova para esses sujeitos e tal. Foi tranquilo. Aí eu falei, no próximo semestre eu vou inovar, vou trabalhar só com GeoGebra. Todas as minhas aulas foram no GeoGebra. Na hora da prova, eu dei uma prova para eles fazerem à mão. Regaço. Não conseguiram. Aí eu me toquei e falei assim, gente, sem noção, a gente vai acordando às vezes para as coisas na prática, né? Que sem noção, eles não conhecem a forma. O jeito de pensar com o software é radicalmente diferente do jeito de pensar fazendo à mão. Comecei a pensar e falei, olha, mas qual que é mais importante? Cheguei à conclusão que os dois são importantes. Então eu comecei a fazer aulas misturando os dois sistemas. Porque a dinamicidade da representação no software começou a ajudar os alunos fortemente a fazer representações à mão.
mas eles precisavam fazer à mão, senão eles não conheciam a forma, eles sabiam o conceito, mas não a forma de fazer aquilo. Então, eu diria isso para ti. Obrigada, professor Rodolfo. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, né? Por conta do horário, se alguém mais quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, quiser abrir o áudio, pode ficar à vontade. Só quero aproveitar para avisá-los que nós teremos a sequência dos encontros, né? Da nossa formação, do nosso evento. Nós vamos mandar para vocês os links, a inscrição do mesmo jeito que nós fizemos agora. E só para aproveitar aqui o momento, tá bom? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Por favor, Rafael, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fui aluno do professor Rodolfo, já dei muita dor de cabeça para ele, e queria trazer mais uma aqui agora, né? Hoje eu dou aula no estado de São Paulo, numa escola estadual, e a gente está com aulas à distância desde março, quando começou a pandemia. E as nossas aulas são à distância via texto por Classroom, nem cara a cara a gente tem com os alunos. E desde março eu tento trazer a modelagem matemática para as atividades e nunca consigo, porque a gente não tem a periodicidade dos alunos, a gente não tem contato com os alunos e fica muito difícil. E eu vi que o professor comentou, acho que o Thiago também falou, eu queria até deixar essa pergunta e quem conseguir falar, se alguém conseguir falar, como que a gente pode trazer essa modelagem matemática para esse novo normal que a gente está tendo hoje em dia e não sabe até quando vai esse novo normal? A gente tem alguma ideia de como fazer isso? Oi, Rafa, tudo bem com você? Não sei se estava aí. Eu acho que essa é a pergunta do momento, né? Então, eu vi que o Thiago colocou alguma coisa, acho que dá para trocar figurinha mesmo. Eu vejo que está todo mundo nessa. Eu fico preocupado às vezes. Eu acho de que discutir apenas isso vira um modismo, então a gente tem que tomar cuidado para não perder o foco dos trabalhos, mas eu vejo que trabalhar com isso é importante justamente por conta de eu ver que o ensino híbrido está vindo com força, a gente vai fazer coisas na escola, parte em casa. Eu posso até chutar que eu acredito que o retorno das atividades presenciais na escola vai ter muito desse híbrido, vai cansar muito o professor. E quando descobrirem que ele funciona bem, eu ouvi uma frase do Pacheco ontem, sabe o Pacheco da Escola da Ponte? Ontem eu estava assistindo uma live com ele de um evento, e ele falou o seguinte, que essa pandemia está ensinando para as pessoas que a escola é feita de gente e não de paredes. Porque nós ainda estamos em aula, estamos na escola, e basta para isso as pessoas e a tecnologia, a gente não precisa falar. Então, a gente está, eu gostei tanto do que ele falou, a gente está ressignificando o nosso papel de professor e o papel de aluno na medida do possível. É lógico que eu sei que os professores que trabalham no Estado, eu tenho uma aluna do Estado aqui, amiga, tem sofrido muito por não ver os alunos, por ter aulas prontas e ter que lidar com elas. Aí a própria Nívia tem gravado algumas aulas para poder ficar mais próxima dos alunos. Tem alunos que usavam chat para falar besteira. Gente, novidade nenhuma para quem estava numa sala de aula, né? E a gente não pode ser romântico para achar que tudo vai dar certo o tempo todo. Mas, Rafa, a gente está testando. Hoje em dia, o que a gente tem feito na disciplina de modelagem, que eu estou junto com a Elenice, com a Adriele e com o Emerson, porque elas estão fazendo pesquisa aqui no curso. A gente está separando os alunos em grupos, como faria no contexto normal. Na hora que separa em grupos, os alunos vão lá para o grupo, trabalham no grupo e a gente entra como entraria normal, dá uma olhada, fica quietinho, se eles têm pergunta eles fazem, senão a gente sai, senão a gente ouve alguma coisa e pergunta. Igual a gente chegar num grupo e conversar com um grupo e depois sair, a mesma coisa, eu entro lá e depois eu saio. Aí chega a hora de socializar, eles dizem o que fizeram, a gente tem a dificuldade de quando a gente está na lousa, eles vão escrevendo, e ali é mais difícil, porque eles não têm uma tela para escrever, então eles vão dizendo o que fez, a gente tem que imaginar, isso é mais difícil. Além da sintetização, às vezes a gente pede para eles apresentarem depois, numa apresentação mais formal aqui, então aí eles podem tirar foto, colocar no slide ou coisa do tipo, mas a gente está aprendendo a fazer. E eu diria que no caso seu ainda, que não tem contato com o aluno, isso é muito mais difícil, porque modelagem é contato, né? Modelagem não é o cara baixar a cabeça e fazer por si, mas eu orientaria você a pegar situações de modelagem que você acha que seus alunos dão conta e a fazer uma abordagem mais direcionada. Sabe quando você já faz
letra A, letra B, letra C. Agora que você já pensou nisso, quase como se o professor estivesse falando, agora que você já pensou nisso, faz tal coisa. O que você percebeu? E se você fizesse assim, teria sido diferente? Eu falo isso porque eu trabalhei um tempo no virtual. E a nossa orientação lá, que me fez aprender sobre isso, era o material escrito, ou seja, aquele que você não está junto, aquele que você não está ao vivo, aquele que não tem tutor, tem que ser um material que converse com o aluno. Então, ele tem que continuar tendo cientificidade, mas o aluno, quando lê, ele pode até dar risada, de repente, se você tiver uma escrita engraçada. Ou ele pode parar, assim, tipo, agora olhe para o teto e pense um pouquinho. Ele dá risada, mas ele olha para o teto e pensa naquilo. Por quê? Porque ele vê que tem alguém conversando com ele. A gente cria isso. É como a gente lê um livro, por exemplo, de romance, e você cria os personagens. Depois vê o filme e fica decepcionado que não tem a cara que você imaginou. Mas é assim que funciona, né? Então, eu diria para tomar essa iniciativa. Atividades mais fechadas, mas que o aluno possa refletir sobre o conceito e sobre a situação por meio da sua condução não presencial. Obrigada, professor Rodolfo. O professor Tiago também fala, Rafael, que modelagem é um modo de pensar e agir. Sendo assim, fazemos do modo como sempre fazemos, sendo na aula tradicional ou na aula à distância, né? Aí o que o professor Rodolfo está sugerindo é uma adaptação, né, dentro daquilo que é possível fazer. Não sei se o professor Tiago queria falar alguma coisa, professor, por favor. Então, Rafael, eu penso o seguinte, uma vez que você está impregnado do modo de fazer modelagem matemática, o grande desafio é adaptar os instrumentos e as ferramentas que a gente tem, né? Porque existe um videozinho sobre tecnologia, não sei se vocês conhecem, baixam, só quadro e giz, de repente baixa uma televisão e é a mesma coisa que se fosse o uso do quadro e giz. Então, a questão é muito a concepção de ensino e de aprendizagem que o professor tem e o modo como ele pensa e produz as suas aulas. Então, se você consegue trabalhar com modelagem matemática ao seu modo, nas diferentes possibilidades que a gente tem, tanto atividades mais fechadas como mais abertas, é possível desenvolver isso, né? Nas próprias, mesmo com ferramentas à distância. E aí, claro, há que se produzir ainda conhecimento sobre a ideia de interação, de diálogo e produção coletiva, que é uma coisa que eu até escrevi ali, que a gente pode avançar nesse sentido, né? Eu tenho tido reuniões com o grupo de pesquisa, não é sobre modelagem, mas a gente percebe, assim, o quanto tem sido produtiva, né? Porque em uma hora e meia, a gente tem foco, a gente discute com clareza, a gente estuda antes. Claro, nós sentimos falta de estar juntos, de estar próximos do calor humano, mas nesse momento que é o que temos, eu penso que é o modo de pensar, o modo de agir que vai fazer a diferença. Então, a condução das aulas não muda tanto apenas o que mudou nesse sentido da plataforma. Porque aquele vídeo que eu falei de exemplo, lá mudou a plataforma e não o modo de pensar, né? Então, se você pensa com modelagem matemática, é o que o Rodolfo disse, citando o Pacheco, né? A gente descobriu que a gente não está preso às paredes, mas que a gente precisa de gente. E aí nós podemos fazer desse modo. É fácil? Não, não é. É trivial? Não, não é. Talvez tenhamos que ter novas aprendizagens, né? Aprendizagem das ferramentas, aprendizagem sobre outras questões, mas, e aí avançando também com modelagem. Deixa eu fazer uma observação que me veio à mente agora. Um campus aqui da UTFPR. E a gente está num sistema de ADNP, que são atividades didáticas não presenciais, e que nem todo professor precisou abraçar. Primeiro, porque às vezes a atividade não dá mesmo, ou seja, precisa de um laboratório de química, como é que eu vou fazer os alunos fazerem experimentos, cada um na sua casa? Mas segundo, porque os professores às vezes não se sentiam preparados para aquilo. E sabe uma constatação que eu fiz, não por meio de pesquisa, mas por meio de ver quem está dando as aulas? Professores que eu via como professores que inovavam em sala de aula são aqueles que encararam esse desafio. Aquele professor que só falava, o aluno ouvia o tempo todo, e nem exercício tinha tempo para fazer na aula dele, não topou o desafio. E cá entre nós, para ele seria mais fácil, que seria só falar. Por que não topou o desafio, então?
porque daí ele está na rede, ele mostra o modo como ele trabalha nas 4 paredes. Então, só uma constatação que eu achei interessante, né? Quem já fazia algo diferente, e combina com o que o Thiago falou, pensou, bom, eu vou ter que me adaptar, não sei como fazer, vou ter que descobrir coisas. Eu vejo no grupo da matemática, às vezes, os professores postando algumas coisas, eles estão encantados com o que eles estão descobrindo. O avanço tecnológico da aula desses professores avançou 10 anos em um. Talvez eles demorassem muito para descobrir as ferramentas que eles estão usando hoje, não é? E tudo mudou. Sem dúvida. A professora Lilian fala que modelagem é contato, né, como diz o professor Rodolfo, mas não necessariamente o contato físico, mas principalmente contato e compartilhamento de ideias. E isso a gente consegue fazer à distância, né? Nós estamos aprendendo, nós temos aqui no grupo de formação algumas atividades que nós temos realizado, em que a gente usa, por exemplo, os formulários do Google Forms para coletar dados, e a gente consegue projetar o resultado da coleta de dados para todos do grupo. Então, existem algumas ferramentas no próprio Zoom que permite que a gente separe os grupos depois para que eles possam trabalhar. Então, a gente vai aprendendo, né? Criando um joguinho de cintura para ir desenvolvendo as atividades com aquilo que nos é possível hoje. Professora Mari Cleusa, gostaria de fazer a pergunta, professora? Hoje já foi respondida a sua pergunta. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Belíssimas palavras. Eu digo assim que eu estou engatinhando na modelagem ainda. Eu estou no mestrado da Unicentro, do PPGEM. Sou orientadora da professora orientanda da professora Michele. E eu tenho um desafio, assim, nós temos um desafio enorme, que é desenvolver a modelagem matemática no sistema prisional, a qual eu faço parte. Faço parte como professora. Opa, graças a Deus, né, gente? É um sistema que ninguém quer fazer parte, né? Bom, a minha dúvida, mas aí eu falei que o Thiago e o Rodolfo já haviam meio que respondido, como fazer isso neste momento? Porque no início a ideia era presencialmente, com os alunos, né, formando grupos, e agora eu me vejo num sistema totalmente diferenciado por ser um sistema prisional, cheio de regras e tal. Nós ainda temos uma inovação que eu nunca achei que ia acontecer no sistema prisional, que eu tive a oportunidade de fazer uma meet com eles, né? Mas não cada um no seu computador, né? Um computador servindo como tela para eles, e eu no meu computador, e eles lá na sala com uma atividade que eu tinha proposto para eles. A primeira vez que eu desenvolvi modelagem com eles, enfim, aquele primeiro contato. Confesso que eu estou com muito medo, né, de não dar certo, de não conseguir coletar dados, né, por todo o processo que se desencadeia. E aí eu gostaria de saber dos professores o que vocês acham disso tudo? Será que essa pesquisa vai deslanchar? Certamente a pesquisa vai deslanchar, sabe por quê? Porque o dar certo na pesquisa não significa necessariamente que aconteceu na sala de aula que você queria que tivesse acontecido, né? Então, quando você vai investigar isso, você, de certo modo, vai dizer daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, por que deu certo, que não deu certo. Agora, eu diria para você que o tempo me fez perceber, quanto menos dá certo algumas coisas, mais resultados interessantes a gente tem para discutir, mais chances a gente tem de interpretar melhor o fenômeno. Se tudo corre muito bem, tudo se confirma, eu diria que tem alguma coisa errada, sabe? Então a gente tem que ficar com o pé atrás quando tudo acontece como a gente imagina. Então, o que vai dar certo, vai. Se vai acontecer como você está vislumbrando e gostaria que acontecesse, são outros 500. Agora, ainda nesse sentido, eu acho assim, uma coisa é eu falar, por exemplo, para vocês, que são adultos, são professores, e que são acostumados a ler um texto, ou a ouvir alguém falando, e refletir sobre aquilo e construir conhecimento a partir de algo que se sentiu mexido, etc. e tal. Outra coisa é passar a falar com crianças que passam a nos ver por uma tela. E antes eu tinha o meu corpo inteiro para conversar. Então a minha mão era conversa, a minha cabeça era conversa, o giz e o quadro eram conversa, e agora eu tenho que usar a voz e meu rosto.
Então, no máximo, o meu olhar é muito importante, a entonação de voz é extremamente mais importante do que já era antes, porque eu sempre achei importante, a oscilação da entonação de voz, de chamar atenção para um fato ou outro, mas, principalmente, a escolha das palavras que eu utilizo para que o aluno entenda o que eu quero explicar para ele. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de conteúdo, eu estou falando até de atividade. Às vezes o aluno não entende nem o que é para fazer. A escolha das palavras é importantíssima, inclusive, para ele entender o que precisa fazer. Sim. Isso que eu prezo tanto pela comunicação, independente do contexto ser físico ou remoto. Agora, cá entre nós, às vezes você pede para o aluno fazer uma coisa com a boca, com as palavras, e a mão mostra para ele o que de fato precisa fazer. E ele entende, porque ele misturou as duas coisas. Já está acostumado com você. Agora ele vê o seu rosto e ouve a sua voz. Então a sua voz é muito mais poderosa. É o que chama de o Chevalier chama de ostensivo, né? São essas coisas palpáveis, os movimentos, eles ajudam na compreensão. A gente perdeu um pouco isso com a questão remota, mas é importante isso que você fala, se afastar um pouco e tal. Mas só para encerrar, hoje de manhã eu dizia para minha filha, você ainda é uma... Eu mudei, eu morava num apartamento, agora eu moro numa casa. E aí a minha filha, quando ela estava lá, ela queria sair, né? E agora ela está em casa e ela não quer mais sair, ela só quer ficar fazendo o que ela fazia no apartamento. Aí eu disse para ela, você ainda é uma guria de apartamento, porque você saiu do apartamento, mas o apartamento não saiu de você, né? E é um pouco isso, a pergunta do Rafael, né? Às vezes a gente muda o ambiente, muda o local, mas os hábitos continuam os mesmos. Então, isso demora um tempinho até que a gente se perceba que a gente pode fazer outras coisas, ou que a gente pode fazer algumas coisas do mesmo modo que a gente fazia antes, né? Então, assim, eu acho que a palavra-chave para tudo isso é ter um pouco mesmo de paciência e percepção de si mesmo, né? No sentido mais amplo da palavra. Aliás, Thiago, pela sala eu quero conhecer sua casa, hein? Olha só. Viu só? Esse aqui é só um quadro atrás, só um quadro. Daqui a pouco você faz um tour para a gente, apresentar a casa. Então, a professora Bárbara fala da saudade que a gente fica de dar aquela bisolhadinha no caderno dos alunos para ver como é que eles resolveram a atividade, qual foi a ideia que eles tiveram. Então, para nós também é um momento de aprendizado, né? A gente ainda está aprendendo a trabalhar com modelagem nesse novo formato. Mas é isso, gente. Nós agradecemos muito ao professor Rodolfo, né? Maravilhoso, pelo carinho, pela fala que nos tocou tão fundo, né? Que é tão nossa, que nos é tão familiar. Agradecemos muitíssimo pelo aceite carinhoso ao convite. Nós pensamos, né? Fica à vontade. Não, falei, eu que agradeço, fiquei extremamente feliz. Eu imagino que a Lilian que vai falar também. Né? E quando você divulgou, eu vi as pessoas que vocês convidaram, me senti ainda mais feliz. Falei, gente, que chique, eu estou no meio desse povo. A gente ficou tão feliz, assim, porque nós recebemos, pessoal, aceites, respostas extremamente carinhosas, né, dos professores convidados. A professora Lilian também é uma das nossas professoras convidadas, estará conosco. Ainda dá tempo de desistir depois de hoje? Tenho certeza que vamos aprender muito também com a professora Lilian, né? Nosso próximo encontro será com o professor Dionísio Buraki. Então, o professor Rodolfo está convidado, a professora Lilian também. Eu sei que todos têm uma agenda assim bem turbulenta, né? Bem atarefada, mas os professores estão convidados. Nós agradecemos muito a todos. Ficamos muito felizes, nós aqui do grupo de formação, nosso coração assim está estourando de alegria, porque nós temos um carinho muito grande por essa formação e ter vocês, né, da formação, os convidados, nossos amigos professores nos fazem muito felizes. Né, grupo? Alguém mais quer finalizar, dizer mais alguma coisa? Silvinho, Eliane? Agradecer, professor Rodolfo, pela sua disponibilidade, pela sua sensibilidade. Sempre que a gente conversa, né, o professor expõe essa sensibilidade que tem enquanto professor
isso é muito lindo, né? E eu acho que a sua fala, para nós, enquanto professores da educação básica, para os grupos de formação, ela foi muito incentivadora, porque reconhecer que a gente tem dificuldades com a modelagem matemática é muito bom, né? E você nos mostrou, né, com as suas experiências, que nem tudo são flores, né? Mas que quem quer fazer diferente vai conseguir, vai atrás, e com certeza vai se sentir muito bem, muito feliz com essa nova ação, né? Então, acho muito válido. Quero agradecer os colegas da formação, né? Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, aos colegas que também simpatizam com a nossa formação, né, que apoiam a nossa formação, e todos os que estão participando, né? Então, obrigado muito mesmo. O nosso coração, assim, cada vez que fala da formação, ele se enche de alegria, ele treme, né? Um amor incondicional, né, Gabi? Coraçãozinho, né? Obrigado, gente. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Tiago. Gente, nós encerramos por hoje o nosso encontro. Só um minutinho, Gabi, só um minutinho. Sim, fica à vontade, professor, claro. Então, eu agradeço também a todos. Eu quero fazer uma propaganda aqui, pensando na questão do Rafael, tá? A Cibele defendeu a dissertação dela tem alguns dias, ela deve estar encerrando a versão final, e ela desenvolveu um instrumento, uma proposta de avaliação por pares, que a gente chama, para modelagem matemática. Um instrumento bastante simples, alguns professores aqui do grupo tiveram acesso, a gente fez a análise a partir, agradeço aos professores por terem desenvolvido as tarefas, né? E se alguém quiser utilizar, né, ou divulgar isso, acho que é bem importante, a Cibele vai disponibilizar isso como um produto educativo, tá? Que eu acho que pode ser implementado com aulas remotas. E, mais uma vez, muito obrigado a todos, tudo de bom. Lilian, muito bom ver você, hein? Rodolfo, muito bom ver vocês também. Adorei. Oi? Muito bom ver vocês também, adorei. Muito bom. Obrigada, professor Tiago. Pessoal, nós nos vemos, então, no dia 1º/9, com o professor Dionísio Burac, tá bom? Agradecemos a todos mais uma vez, ótimo descanso, né? A todos, e até dia 1º, tá bom? Tchau, pessoal.